Graça e paz, família. Graça e paz, abençoados. Sejam todos bem-vindos. Rogério Ferreira, forte abraço, meu irmão. Graça e paz, querido. Saudação a toda a tua família, toda a tua casa. Que haja graça sobre graça sobre a tua vida, meu irmão. Vamos chegando. Hoje estamos sem microfone, tá? Edmundo Filho, graça e paz, meu irmão. Laura Carolina, olá, oi, graça e paz, querida. Hoje é sem microfone, porque vamos fazer aqui uma entrevista com o nosso irmão, que daqui a pouco estará aqui. Maria José, graça e paz, minha irmã Maria. Vamos que vamos. Vocês que estão entrando agora, eu já vou pedindo a vocês, deixa o like aí, tá bom? Depois compartilha o link também. Nilson Ribeiro, graça e paz. Tamo junto, meu irmão, toda a família eleita de Deus. Melhor noite a todos. É isso aí, família da fé. É o corpo de Cristo reunido, né? Lourdes Cardoso, boa noite, graça e paz, família. É o corpo de Cristo, a família da fé, reunida em prol do cabeça. Melhor noite, Cristiane Luísa, graça e paz. Ana Gabriela, boa noite, abençoada. Irmão Elcio, graça e paz, boa noite, irmã Ana, seja bem-vinda. Laura Carolina, deixa o like, é isso aí, minha irmã. Deixa o like, compartilha e fique à vontade aí nos comentários, tá bom? Pois bem, vocês que estão chegando pela primeira vez, se vocês ainda não me conhecem, não conhecem aqui o nosso canal, se você recebeu esse link aí de algum irmão, alguém enviou o link aí para você, nós falamos aqui da Bahia, mais precisamente de Camaçari, mas estamos sempre aqui entre Camaçari e Lauro de Freitas. Lauro de Freitas é onde nós temos um espaço onde reunimos as pessoas, os irmãos, aos domingos, tá bom? Então a igreja se reúne presencialmente, estamos reunidos aos domingos e durante a semana estamos aqui pela internet, tá bom? Deixa eu adicionar aqui o nosso irmão, o nosso convidado. Pois bem, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Obrigado vocês aí nos comentários. Nosso irmão Antônio Cunha já chegou aqui. Eu vou estar apresentando ele para aqueles que não conhecem daqui a pouquinho. Enquanto isso, muito obrigado aí pela participação de todos. Irmão Edmundo Filho, tá baixo, é o áudio, irmão? É porque hoje a gente não usa microfone, tá bom? Então o áudio vai ficar um pouco baixo, mas eu e o nosso irmão Cunha, a gente fala um pouquinho alto, então eu acho que não vai ter problema, não. Vocês vão ouvir. Eu falo um pouquinho grosso, já melhor. Então vai dar certo. É porque sem um microfone fica um pouquinho difícil de ouvir. Mas veja aí se não é seu aparelho também, aumente lá seu aparelho, se for na TV, aumente o volume e já deu tudo certo. Pronto, a irmã Cristiane disse que ali está tudo legal. Nilson Ribeiro, graça e paz. É isso aí. Meus amados, daqui a pouquinho eu vou estar saudando aí vocês que estão entrando na live, tá bom? Nós temos aqui aqueles 10 minutinhos que a gente fica aí saudando os irmãos, mas como nós temos aí o nosso irmão hoje, o entrevistado, eu vou estar apresentando ele aqui, dando as boas-vindas, e daqui a pouquinho a gente volta aqui nos comentários com vocês, para vocês estarem participando ativamente conosco, tá bom? Irmão Antônio Cunha, graça e paz, meu irmão, seja bem-vindo. Para quem não conhece o irmão, esse é o nosso irmão Antônio Cunha, se reúne aqui conosco em Lauro de Freitas, e é um irmão aí que tem sido um irmão. É aquele irmão que diz estamos juntos e estamos juntos mesmo, em todos os aspectos, tá bom? Então, para quem não conhece, nosso irmão aqui, Antônio Cunha, seja muito bem-vindo, meu irmão, fica à vontade. Boa noite, eu saúdo todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmão,
É um prazer muito grande estar falando com os irmãos que já se reúnem conosco, né, lá no Ministério lá da Graça e Verdade, e cumprimentar todos aqueles que nesta noite estão aí na live, nas suas casas, nos confortos dos seus lares, aqui aguardando aqui de nós uma boa comunicação, falar do nosso Cristo, falar do Cristo ressuscitado, falar do Deus eterno, o Cristo maravilhoso que nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz do seu amor. Então, eu que me sinto gratificado, porque realmente foram anos e anos que eu levei dentro do sistema religioso, que nós chamamos de sistema religioso, com todo respeito aos irmãos que não são da graça, mas estão dentro de um sistema religioso, com todo respeito a vocês, mas nós passamos muitos anos, 14 anos da minha vida, dentro de igrejas, as igrejas neopentecostais, por onde eu fui me convertir no sentido das religiões, fui convertido numa igreja neopentecostal, depois levei mais de 8 anos nas igrejas pentecostais e depois levei mais alguns anos nas igrejas pentecostais. Então, é muita coisa, irmão, muita experiência, muitas passagens, chegamos a alcançar alguns cargos eclesiásticos. Hoje nós compreendemos muito bem, para alcançar um cargo desse, quantas lutas nós passamos, quantas humilhações passamos, para que verdadeiramente a gente pudesse galgar um posto e que o pastor ou responsável, né, pela igreja, ele pudesse nos dar um cargo, que é aquilo, na verdade, dentro do sistema religioso que todo mundo almeja, né? Um cargo para estar ali na frente, para ter alguma utilidade dentro do lugar onde eles chamam de igreja. Então foram 14 anos e eu quero nesta noite assim dividir um pouquinho dessas experiências com os irmãos e com o amado irmão também, tá bom? Isso é interessante aí a colocação do irmão, porque algumas pessoas, irmão Cunha, que estão chegando agora no canal, até alguns líderes, né, alguns pastores talvez terão acesso aqui a essa mensagem, muitas pessoas pensam da seguinte forma: esse irmão, o que ele prega, o que as pessoas estão seguindo através desse irmão, são pessoas que nunca conheceram Deus, ou seja, pessoas que não passaram pela igreja, não se sujeitaram a pastores. Então, são pessoas desigrejadas, como eles dizem, né? São pessoas que não tiveram experiência com o Espírito e formaram esse clubinho aí e hoje estão aí difamando a Igreja de Cristo. Pelo contrário, na verdade, todos nós, eu acredito, irmão Leão chegou aí também agora na live, graça e paz, irmão Leão, irmã Simone, graça e paz, não sei se eu já falei aqui, Nilson Ribeiro, graça e paz, Carlos Gomes, do canal Democracia, graça e paz, meu irmão. Todos vocês que estão chegando agora. Então vamos lá, Nelson Santos, graça e paz, meu irmão. Forte abraço e saudação a toda a tua casa. Então o que acontece? A maioria desses irmãos que estão aqui, Maria Ângelos, graça e paz, minha irmã Maria. A maioria desses irmãos que estão aqui são pessoas que, de fato, já tiveram cargos em igrejas, já foram pastores em igreja. Foi o meu caso. O caso do irmão Cunha, foi ministro, foi obreiro e candidato forte a assumir um cargo pastoral, né? Praticamente caçaram ele para consagrar. Então, são pessoas que têm uma bagagem, que já passaram por diversas experiências, já vivenciaram, já viram muita coisa. Então, não somos aqui um grupo, entre aspas, de amadores, pessoas que não tiveram experiência de fé religiosa. Não, nós somos pessoas que, de fato, como o irmão bem colocou aí, pessoas que já viram muita coisa na religião, no sistema religioso tradicional, sem ofender os nossos irmãos, mas principalmente nós que estávamos na frente de obra, de ministério, nós que provamos, né, muita coisa, muito veneno do sistema religioso nas reuniões pastorais, sabe, nos eventos de pastores, de líderes, coisa que os membros, a membria, nunca souberam. Então, aquilo que nós passamos hoje são experiências que muitos pastores que nos acompanham sabem muito bem do que nós estamos falando, mas não têm coragem de expor essas questões, de mostrar, tirar literalmente a máscara, sabe?
justamente para não perder sua posição eclesiástica, seu cargo, seu ministério e muitas vezes até mesmo salário lá pela instituição. Então, nós não somos aqui um grupinho que resolvemos nos reunir para difamar o sistema religioso. Até porque a própria mensagem da graça, ela já confronta a tradição religiosa, sabe? Jesus de Nazaré, ele confrontava o sistema religioso farisaico da época. Os assênios, né? Os zelotes, os fariseus, os saduceus, que eram as 4 linhas teológicas judaicas do judaísmo que mais tinha, digamos assim, evidência, importância naquela época, e Jesus batia contra todos eles. Então, a mensagem de Cristo, a mensagem do reino, ela confronta direta ou indiretamente a tradição religiosa. Então, Jesus não tinha papas na língua, nem os apóstolos. Eles falavam a verdade. Você vai ver lá em Atos, capítulo 5, versículo 29, quando Pedro, João e os apóstolos ali, eles encaram o sacerdote da lei, o sumo sacerdote. Quando ele diz assim, nós damos uma ordem para vocês não ensinar do nome desse homem. Aí Pedro diz, o importa é obedecer a Deus do que aos homens. Então, o nosso objetivo aqui é obedecer o evangelho do Cristo e não a um líder, a um pensamento religioso, porque se fosse para obedecer a pensamento religioso, como disse Paulo em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, se fosse para agradar os homens, nós não seríamos servos de Cristo. Não é verdade? Alguns irmãos chegando aqui, Samuel, graça e paz, meu irmão, Dal Gonçalves, graça e paz. Enfim, vamos estar conversando aqui. Em vez em quando eu volto aqui para saudar os irmãos. Pois bem, irmão Cunha, continue aí. Olhe bem, nós não fomos atraídos para a graça por nenhum motivo de qualquer tipo de igreja. Porque na graça, praticamente, nós não temos nenhuma igreja com placas estabelecidas aqui, principalmente aqui em Salvador. Salvador, Bahia, nós não temos igreja, né? Não temos um lugar fixo assim que se reúne chamando de igreja. Nós somos atraídos para a graça pela palavra. Este é o que nos atraiu. A palavra, a sabedoria, o conhecimento que vem do Espírito. O Espírito quer nos revelar a palavra. Para quê? Para nos libertar desses poderes religiosos. Infelizmente, é isso que nos atrai. Não tem nada a ver com um clero, não tem nada a ver com posição, ou ir contra qualquer tipo de religião ou igreja. Não tem nada disso. Nós estamos aqui por espontânea vontade. Estamos aqui falando de uma verdade de Deus para que os irmãos abram os olhos espirituais, os olhos da fé, os olhos que não precisam ver, mas precisam apenas crer, entender que o Espírito de Deus, ele veio para nós para nos dar o quê? Conhecimento. O Espírito está em nós para nos guiar em toda a verdade. Foi isso que Jesus falou em João 14. O Espírito vem para guiar em toda a verdade. Esse é o Espírito da verdade. O Espírito que está em nós é o Espírito da verdade. Por quê? Porque ele fala da palavra. Ele não fala de sistema religioso. Ele não fala da igreja A, da igreja B, da igreja C. Ele fala da palavra. E é essa palavra que nos atrai. Aonde nós chegamos hoje para trazer um entendimento a respeito da palavra, da graça de Deus, que nós estamos vivendo a graça. Os irmãos, eles dizem que estão vivendo a graça dentro de um sistema opressor, onde oprime as pessoas a todo tipo de atrocidades religiosas, atrocidades em sua casa. Você não tem liberdade. Deus nos constituiu como homem. Meus irmãos, prestem atenção aos amados irmãos que são religiosos. Então, preste atenção a isso. Deus nos constituiu como homens, cabeça da minha casa. E para ser cabeça da minha casa, eu preciso de um homem para eu poder comunicar a ele tudo que eu vou fazer. Pô, então, para que Deus me constituiu como cabeça da minha casa? Como me constituiu cabeça da minha família? Se eu preciso chegar para um homem, tudo que eu for fazer, eu preciso perguntar a ele se eu vou fazer. Então não existe sentido para isso, irmão. No reino de Deus, não há hierarquia nenhuma. Todos nós somos irmãos. Não há ninguém acima de ninguém. Infelizmente, dentro do sistema religioso, dentro das igrejas, nós vemos essa hierarquia, que é uma hierarquia maldita. Uma hierarquia onde o homem se sente, onde o ego humano ultrapassa os limites. Mas os irmãos que estão não conseguem ver. Por quê? Porque não lê a palavra. Eles não estão enraigados dentro da verdade de Deus. Estão dentro de um sistema de hierarquia, de aquilo, dessas coisas, irmão. Rudimentos que o apóstolo Paulo
através da inspiração do Espírito, da sabedoria do Espírito, diz a ele que são rudimentos do mundo. Rudimentos do mundo. Infelizmente, esse é o que nós encontramos. Irmãos, eu vou falar algo para vocês, que eu tenho que falar algumas experiências minhas dentro do sistema religioso. Foram muitos anos, muitas coisas que nós... Eu sempre fui um religioso sem entendimento. Eu era um bom religioso, mas de entendimento eu não tinha nenhum a respeito da palavra. Quem buscou esse conhecimento? Eu fui lendo a Bíblia, o desejo de conhecer, de mergulhar mais profundo nas verdades de Deus. E eu fui começando a ler Bíblia. E a Bíblia foi se revelando para mim através do Espírito. Por quê? Porque o Espírito sabia que eu tinha sede de conhecimento. E eu fui buscar, irmão. E através dessa busca, eu fui entendendo que a Bíblia tinha coisas que, não, infelizmente, não tinha nada a ver com o que se pratica dentro de um sistema religioso que está aí. Então, nosso desejo aqui, irmãos, não é falar mal de igreja, não é falar mal de pastores, não é falar de uma verdade de Deus. Infelizmente, para falar dessa verdade, nós vamos machucar alguns. Por quê? Porque vai doer, não é por nossa causa, é pela causa de Deus, é pela causa da verdade. Tudo pela verdade, o apóstolo Paulo diz, tudo pela verdade e em favor da verdade. Nós estamos aqui em favor de uma verdade libertadora. Não é uma verdade para fazer você seguir a mim, seguir ao irmão Elcio, seguir ao irmão A, B, C. Não, nós estamos aqui para falar de uma palavra. Você tem que seguir a Cristo. E seguir a Cristo é pelo Espírito, através de conhecimento. É você conhecer a Bíblia e viver uma vida de retidão, justiça e temor a Deus. Esses são os princípios para um homem cristão. Não tem a ver com religião, não tem a ver com a igreja A, a igreja B, com a placa daquela igreja que me salva, aquela guarda o Shabá, aquela dali expulsa os demônios. Não tem a ver com nada disso, não tem a ver com nossa consciência. O Espírito vem nos guiar em toda a verdade, é nos dar consciência de uma verdade para que nós possamos, dentro desse mundo, sabermos das nossas decisões. Dentro das nossas decisões, nós sabemos se decidir pelas coisas que agradam a Deus. É dentro desses princípios, tá bom? Perfeito, meu irmão. Sua colocação. Vera Lina também está na área. Vera Lina, irmã Vera, graça e paz, irmã Vera. Irmão Luiz, saudação para o irmão Luiz aí, que deve estar colado também. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui que eu não falei. Samuel também está na área. Samuel Caeté. Deixa eu ver se tem mais alguns irmãos aqui que eu ainda não... Deixa eu ver. Maria Anjos está aqui na área, não é isso? Pronto. Obrigado aí pela participação de todos vocês. Estou vendo aí algumas pessoas falando sobre, né, tempo também que passou dentro da tradição religiosa, pessoas com 10, 15, 20 anos. Eu passei aproximadamente 18 a 19 anos. Então, algumas pessoas me veem falando hoje da graça, e principalmente a tradição religiosa, aí pensa que a gente não tem uma bagagem religiosa. Na verdade, a gente já viu muita coisa, a gente sobreviveu a muita coisa. Então, assim, são experiências que hoje nos alegra. Eu não sou do tipo assim, tem irmãos que ficam traumatizados por aquilo que passou no sistema e hoje acaba se trancando, se fechando para a sabedoria do Espírito, sabe? Existem pessoas que sofreram no sistema, por exemplo, pessoas que sofreram dentro de 4 paredes, sistema congregacional, templário. Hoje, quando a gente fala de uma reunião em graça, algumas pessoas em graça, eu não concordo, porque eu sofri muito no sistema. Meu irmão, esqueça o sistema. Então você não se libertou ainda, porque uma coisa tão saudável, tão prazerosa, para quem quer, né? Tudo bem, se a pessoa não quer, a pessoa não gosta de se reunir, eu respeito. Agora, a pessoa dizer que não se reúne porque lembra do sistema, porque sofreu no sistema, então essa pessoa não entendeu a graça. Porque você vai ver o apóstolo Paulo pregando a graça e reunindo os irmãos em Colosso, em Tessalônica, em Éfeso, em Corinto, né? Então você vai ver Paulo pregando a graça e dizendo: Deus não habita em templo feito por mão de homens. Todavia, entretanto, as comunidades se reuniam nas casas, né? Irmão Elcio, mas era em casas, não era em um lugar específico. Eu estou falando de lugar específico. Nós, por um acaso, resolvemos entre os irmãos alugar um espaço, porque tem uma quantidade de pessoas que não cabe todo mundo em uma casa. Mas se você se reúne em casa, em uma garagem, em um ginásio, sei lá, debaixo de um pé de árvore, não importa, porque igrejas
Igreja são pessoas, não é templo, não é altar, não é um sistema pastoral cheio de normas e doutrinas. É a liberdade do povo de Deus, unidos ali pelo Espírito e desenvolvendo boas obras. E uma coisa que o irmão Cunha bem colocou, e eu posso testificar pelo tempo que eu conheço o irmão, já há algum tempo já, e sempre manteve essa confissão, não apenas de boca, mas de atitude, é que Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, mas os tolos desprezam a sabedoria e o conhecimento. Então, o temor a Deus é essa responsabilidade na nossa consciência, sabe? Eu já vi muita gente dizer que conhece o Evangelho, que conhece a graça, que conhece a mensagem do Cristo ressuscitado, mas falta muitas vezes essa questão do temor. Então, não basta se reunir em graça ou não se reunir. Não importa se você se reúne ou não. A questão é se você, de fato, você teme. Se você guarda esse princípio da nova aliança, que é o amor, que é a generosidade, que é a gratidão, que é o socorrer ao próximo. Eu estava hoje conversando com alguns irmãos em graça, na nossa reunião, antes de começar ali a mensagem propriamente dita, e eu falava para alguns irmãos que no sistema religioso, entre aspas, nós éramos generosos. Eu não posso generalizar, porque quando eu posso até dizer pelo irmão Cunha também, porque eu já conheço, quando nós, e alguns outros, quando nós lá no sistema dávamos dízimos, oferta, nós fazíamos essas coisas, de fato, acreditando que aquilo era algo para Deus. Mas depois nós descobrimos que, na verdade, estávamos financiando uma empresa religiosa, um sistema religioso, que, embora louvado seja o eterno Criador, trabalhava no sentido de doutrinação em algumas pessoas para, sim, tirar, porque a religião tem esse trabalho também fundamental que a gente tem que aplaudir. Tirar um drogado da sarjeta das drogas ajuda, auxilia. Não sei, ajudar alguém que está precisando de uma assistência, seja ela emocional, ou talvez até financeira, porque não? Nós sabemos que existem várias igrejas evangélicas e de outros segmentos que têm um trabalho social excelente. Então, isso, na verdade, é um dever de todo cidadão, e principalmente daquele que teme a Deus, que tem essa consciência de filho de Deus. Agora, o que acontece? Muitas vezes, e eu exercito isso na minha vida, para que eu não venha me tornar um hipócrita falando uma coisa aqui e vivendo outra. Muitas vezes eu me esforço dentro da medida do possível para estar ajudando algum irmão, para estar socorrendo o necessitado dentro daquilo que eu posso. Sabe por quê? Porque eu não fazia isso no sistema dizendo que era para Deus e agora que eu conheço a graça, eu vou me tornar um fariseu gracista, onde, já vem esse irmão falar que precisa. E que conversa é essa, muitas vezes, de que estamos juntos, de que isso e aquilo, e na hora, de fato, de cooperar, de ajudar, de auxiliar, de visitar, de abraçar, de perdoar, de alguma forma você contribuir para o bem-estar do outro, você dá as costas. Então, isso não pode existir em graça, mas existe. E principalmente daqueles que dizem assim e usam esse argumento. Eu saí do sistema religioso. Olha, você aí que saiu do sistema religioso, pega aquilo que você deu como dízimo no sistema e transforma em cesta básica e dá ao pobre. Eu sinto muito, mas muitas vezes é hipocrisia, porque não fazem isso. Mas gosta de falar, quando vê o irmão Antônio Cunha chegando aqui com cesta básica, com ajuda. Irmão, eu quero ajudar ali o irmão também. Irmão, eu quero cooperar também aí para ajudar. Eu já falei isso outra vez aqui. É claro que a gente tem que analisar as situações para ver se de fato há uma necessidade autêntica, porque o que mais existe hoje são golpes, né? Mas já falei,
uma certa pessoa que precisou vender a máquina de costura no meio da Covid, porque estava passando necessidade para pagar luz, pagar para se alimentar e comprar medicamento. Eu acionei os irmãos aqui: ei, irmão, quem está junto comigo aí? A irmã está querendo vender a máquina custa quase R$3.000, ela está pedindo 1.700 só para sair do aperto, mas eu não acho bom a gente vender essa máquina, vamos dar uma força? E aí naquele tempo a gente conseguiu aí um grupo bom de irmãos, não fui eu só, eu fiz a minha parte, o irmão Antônio também participou e tantos outros. A gente conseguiu fazer uma soma aí de quase R$1.000, ou foi mais de 1.000, mandamos para a irmã ficou super feliz, graças a Deus. Hoje, para a gente conseguir fazer isso, é uma luta, não consegue. E quando a gente quer fazer, conhece uma pessoa que precisa de uma ajuda, aí vem os próprios da graça dizendo assim: eu mesmo que não faço mais isso. Eu fiz isso muito no sistema. E aí eu pergunto: será que foi liberto mesmo? Ou simplesmente escapou da doutrina religiosa onde pagava o preço e hoje se isenta de qualquer tipo de responsabilidade e atribui àqueles que querem fazer a enganação? Ah, vocês estão sendo enganados em graça. Esse negócio de cooperar em graça, de reunir em graça, isso não existe. Hoje é tudo em espírito. Hoje é tudo espiritual. Ah, é? Assim como tu precisa comer, tem um irmão que precisa comer. Assim como você precisa se vestir, tem um irmão que precisa se vestir. É por isso que todo final de ano, nossos irmãos aqui na MGV, no nosso espaço, a gente passa o ano inteiro juntando peças de roupa. Final do ano a gente distribui algumas cestas básicas, na medida do possível. É difícil, mas a gente tem se esforçado para fazer isso. Para que, irmão, essa obra se não é por obra? Mas ninguém está dizendo que é por obra. Os filhos de Deus não fazem obra para ser. É porque somos e devemos fazer essas coisas por temor e amor ao próximo, como ensinou o Cristo ressuscitado. Amém, meu irmão? Irmão, infelizmente, são coisas do homem, da natureza humana. Quando nós vemos dentro da graça, vários irmãos se separando. Aquele que não junta, espalha. Então a gente vê, e o que é isso aí? Puro ego humano. Ele quer se diferenciar do outro. E aí vem as críticas, então essas coisas são humanas. Mas os verdadeiros de Deus, ele tem no coração o principal mandamento do Pai, que é amar. O desejo dele é fazer sempre o bem. Ainda que nós temos que analisar. Mas eu louvo a Deus pela nossa pequena obra dentro de um sentido. Mas para Deus é muito. Porque aquele que quando recebe, e a gente vê aquela alegria, e a gente vê que dentro dele ele olha para nós e diz: poxa, esses daí verdadeiros são filhos de Deus. Filhos de Deus. Porque pelas nossas obras. Que isso é que vai. Eu sempre digo, irmão, o que vai mudar o mundo não é política, não é poder capitalista, não é etnias. Não tem nada. Quem vai mudar o mundo é o amor. O amor é o princípio. O princípio de todas as coisas parte do amor, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, que ainda que ele fizesse tudo, se ele não amasse, se ele não soubesse amar, o que adiantaria? Não adiantaria nada. Então não adianta pregando pela internet, fazendo pessoas se reunir, não está se reunindo pessoas para assistir, isso não é congregar? Nós usamos todo tipo de armas que nós temos para falar algo que seja frutífero para as pessoas, que venham trazer às pessoas um modo das pessoas colocar a sua racionalidade para funcionar. Para as pessoas começarem a ter uma análise de que o que é religião e o que é verdadeiramente a vontade de Deus, que não influi nenhuma religião. Amados irmãos, vocês que são religiosos, que estão aí assistindo essa live, que chegaram aí numa viagemzinha, encontraram a gente aqui falando, amados irmãos, prestem atenção a isso. Religião é algo humano. A religião foi criada pelos homens. Irmão. Não tem a ver com Deus. Religião não tem a ver com Deus. Deus não criou nenhuma religião. Paulo, Tiago, Pedro, João, nunca fundaram nenhuma igreja. Eles estavam lá na época, a igreja estava lá. E por que eles não fundaram? Cristo não assuntou os céus? E por que eles ficaram na terra e não fundaram nenhuma igreja, irmão? Presta atenção a isso, amada. Olha, irmão, hoje botem a mente de vocês para funcionar.
Bote a racionalidade, bote a sabedoria de Deus, a mente de Cristo para funcionar. Por que João, por que Pedro, por que Paulo não fundou nenhuma igreja? Não disse, essa aqui é a igreja de Paulo, lá, aqui que andei com que recebi a mensagem da graça. Ah, essa aqui é a igreja de João, que colocou, recebeu a mensagem do Apocalipse. E por que eles não fizeram isso? Porque nunca existiu isso, amados. Nunca existiu um lugar físico como igreja. Então, onde nós estabelecemos? Dentro da palavra, dentro de uma verdade da palavra. Nós não estamos aqui criando nenhum sistema religioso, não queremos nada de ninguém. Amados, eu trabalho para me sustentar, sabe por quê? Porque lá em Gênesis 3,19 está escrito assim, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus fazendo justiça com você, comigo e com todos. Não é para eu comer do suor de ninguém. Não é para viver boa vida por causa do próximo, não. É justiça de Deus para a minha vida. Se você trabalha mais, você tem mais. Se eu trabalhar menos, eu tenho menos. E assim, aí eu vejo Deus sendo justo comigo. Não é eu viver de um outro irmão que me sustenta com seus, irmão, com seus salários mínimos, irmão. Pessoas que têm família. Será que esse Deus não está vendo isso, não? O Deus da religião, será que ele não vê isso, não, irmão? Que as pessoas têm necessidade? Amados, há uma pesquisa, meu irmão, isso os irmãos têm que entender, há uma pesquisa feita aí, que a maioria dos que devem ao SPC, a maioria deles são cristãos, são evangélicos. São evangélicos por quê? Por causa desse dízimo em dinheiro, irmãos. As pessoas, amados, me chamam no meu trabalho, me chamam a mim, pessoas religiosas de outras denominações religiosas, me chamam, irmão, eu quero falar com o senhor. Então, eu quero falar com o senhor em particular. Sim, o quê? Aí vem tratar, sabe de quê, meus amados irmãos? De dízimo em dinheiro. Quando começa a falar para mim, eu olho para eles e digo assim, e por que você não fala com o teu pastor? Não fala, porque tem medo do pastor. Então, como é que há, não? Amor, como é que há justiça dentro de uma situação como essa, dentro de um lugar como esse, onde as pessoas têm um homem e ela não tem medo de ir àquele homem para falar alguma coisa referente à própria vida. Por quê? Porque sabe que aquele homem não vai entender, não. Tem que ser o dinheiro. O dinheiro tem que estar acima de qualquer coisa. Por quê? Porque Deus quer o dinheiro. Pô, meus irmãos, botem a mente para funcionar, irmão. Onde é que Jesus Cristo estabeleceu isso? Onde foi que os discípulos de Jesus, dentro da Bíblia, você que lê a Bíblia, você já leu dentro alguém tomando dinheiro? Se você for ver várias passagens aí, eles estão dando alimentos para os pobres necessitados de Jerusalém. Várias nações gentílicas davam por causa de quê? Por causa da pregação de Paulo, por causa da pregação de Pedro e assim dos apóstolos. Eles ouviam aquilo, se convenciam de quê? De que Deus é amor, irmão. Deus é amor, amor é atitude. Amor não é eu ficar dentro de uma igreja, colocando a Bíblia debaixo do braço e indo todo domingo fazendo. Não tem isso não, irmão. Amor é atitude. Quem ama tem atitude. Quem ama cuida. Quem ama ajuda. Quem ama faz todo tipo de coisa para ver feliz. É dentro desses princípios, irmão, de que você vai encontrar o Deus verdadeiro da Bíblia. O Deus que está dentro dessa palavra, não um Deus mercenário. Um Deus que está vendo que você está passando por um momento de aperto, de aflição, sua vida financeira, porque você não soube administrar. Você não soube administrar sua vida financeira, por isso que você passa por aperto, porque é você. Não tem a ver com nenhum demônio, não, porque não tem, porque é você, irmão. Porque Deus, o castigo que vocês chamam aí de castigo, vem para você, por quê? Porque é você que está cometendo erro. Não tem nada a ver com nenhuma entidade, não tem a ver com a sua administração da sua própria vida. Quantas pessoas estão devendo aí por causa de quê? Dízimo é dinheiro. Aí não, eu tenho que dar. E as pessoas estão sendo maltratadas, botadas até para fora quem deve aluguel, como eu já vi vários irmãos me chorando, vim me procurar chorando, porque o dízimo começou a vida dele embolar e foi posto para fora de casa. Aí sai daqui, seu crente. Sai por causa de quê? Por causa disso aí. Então será que eles não vê que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, que Deus está vendo todas as coisas? Será que Deus ele precisa desse dinheiro seu? Deus sendo espírito, irmão, ele precisa de dinheiro. O dinheiro que foi quem criou o dinheiro? Foi Deus que criou? Não o homem, irmão. Então o que é que Deus tem a ver? Dê a César o que é de César, não foi isso que Cristo disse? Dê a César, pegou a moeda e disse, de quem é essa moeda? De César, então dê a ele o que é dele. Então dê ao homem o que é do homem. Então nós temos que colher dessas passagens coisas que vão exortar a nossa vida, que vão nos fazer entender e a gente saber viver essas experiências saindo de uma melhor forma possível, não vivendo oprimido nem sofrendo, porque como é que eu sirvo a Deus que me faz sofrer, gente?
que é isso, amados? E que interpretação? Eles pegam, aí os irmãos pegam o Salmo de Davi e diz que Deus, né? Deus está ali, vai lhe livrar. Salmo 121. Deus não deixará o teu pé te desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ele guardará a tua alma. Ele te guardará da maldição da meia-noite e da maldição do meio-dia. Então, e cadê Deus, então, irmãos? Onde está o Deus da religião, amado, que não socorre você nessas horas de necessidades? Irmão, botem a mente para funcionar. Se algo vai mal em sua vida, vai porque você não está sabendo administrar. É você que está pagando aquilo que você está semeando na carne. Não tem a ver com espírito nenhum, irmão. Você está semeando, está colhendo aquilo que você está plantando na carne. Está com a vida financeira destruída? É porque você não está sabendo administrar. Pare, se coloque na posição, administre a sua vida de uma maneira que você venha sair dessas situações e viver uma vida com justiça. É simples. As coisas acontecem dessa maneira. Nós temos vários anos, temos mais ou menos uns 6 anos que nós saímos de dentro do sistema religioso, nós chamamos de sistema religioso, toda denominação religiosa, protestante que estão aí. Tem 6 anos que nós saímos. O devorador, o migrador, o cortador, tudo que eles chamam de demônios aí, nunca fizeram nada de nós. Sabe por quê? Porque nós somos de Cristo. A nossa vida é administrada de uma maneira justa. Nós não colocamos nada, eu não desejo nada que eu não posso, e nem peço a Deus, Deus me dê, porque não. Eu estou aqui, eu já sou abençoado, como diz Efésios, capítulo 1, versículo 3 em diante, nós somos abençoados com toda a sorte de bênção. As sortes de bênção, as bênçãos já estão na nossa vida. Agora, desde quando nós sabemos administrar? Se eu recebo, eu louvo a Deus. Se eu não recebo, porque não era para mim, mas eu louvo a Deus. Por quê? Porque eu já sou abençoado. Então, é dessa maneira, irmão, é a gente viver uma vida com a paz de Cristo entre nós. Cristo deu a paz. Eu vos dou a minha paz. Não a paz que o mundo, irmão, não é a paz do mundo. Porque o mundo que está aí, de vez em quando está quieto, daqui a pouco tem uma guerra. Então, o mundo tem paz. Qual é a paz que o mundo tem? Nenhuma. A paz tem que estar dentro de nós. A paz tem que estar nós. Nós estamos reconciliados com Deus, irmão, eternamente. Estamos reconciliados com Deus. Estamos aqui cumprindo, estamos aqui neste mundo cumprindo um propósito, um desígnio de Deus para a nossa vida. Mas já viemos para cá, irmão, predestinado a voltar de onde nós viemos. Paulo explica isso em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Depois os irmãos que estão aí podem dar uma olhada lá. A nossa pátria é celeste, irmão. O nosso lugar que nós viemos é o céu. Então, para lá, nós vamos voltar para a eternidade. É estar com Deus, irmão. É falar das coisas que estão concernentes ao reino celestial. Nada a ver com o mundo. O mundo, nós estamos vivendo uma experiência carnal nesse mundo. Mas hoje, irmão, botem a mente de vocês. Eu espero que nessa noite ela possa ser uma noite de proveito. Uma noite que você, irmão, irmã, meus irmãos que estão dentro dessas denominações religiosas, parem para olhar para um Deus de amor. Não um Deus que te condena. Não Deus. Jesus diz em João capítulo 3, versículo 17, o Filho do Homem, quando ele esteve aqui no mundo em carne, não veio para condenar o mundo, irmão. Ele veio para salvar o mundo. Ele está falando isso para nós, os salvos. Por quê? Aí, como é que você sabe que você é salvo? Eu sei porque o Espírito de Deus testifica em mim. O Espírito de Deus testifica em mim, que eu sou filho de Deus, como diz a palavra. Então, eu sou porque pela fé, porque o justo vive de quê? De fé. Não vive de denominação, nem vive de religião, não. Vive de fé. A fé em Cristo, na obra que ele fez lá na cruz, que muitos hoje pisam nesse sangue carmesim, pisam naquela obra sacrificial do Filho de Deus na época, porque estava em carne, mas que nos colocou na condição de filhos eleitos para todo sempre. Então, dessa maneira, eu espero que nessa noite, através das nossas desse bate-papo que nós estamos aqui, alegremente, querendo dizer aos irmãos que, como eu sempre cito, não estamos aqui, irmão, para degradar, nem trazer nenhuma... fazer alguma coisa contra qualquer religião, contra qualquer irmão, não tem nada a ver com os homens. Os homens estão aí dentro das suas liberdades concedidas pelo Pai, eles fazem o que querem. Agora, a verdade de Deus, aí é uma outra coisa. Tudo pela verdade e em favor da verdade. E a nossa verdade, ela não tem religião, ela não tem dinheiro, ela não tem um lugar fixo chamado igreja, ela tem o Cristo, ó, reinando dentro de nós, e nós, em vida, com a nossa consciência, reinando com ele, para todo sempre. Amém? Exatamente, meu, exatamente. Perfeito, concordo perfeitamente. Leônio
Holanda, graça e paz, meu irmão. A irmã Sônia Freitas também comentou aqui, graça e paz. Lucinete, irmã Lucinete, graça e paz, minha irmã. Seja bem-vinda. Enfim, todos os irmãos aí que estão aí na live, aqueles que estão chegando, né? Sejam todos bem-vindos. Exatamente, irmão. É aquilo que o profeta Oséias disse, né? Pelo Espírito. Oséias 4:6. O meu povo tem sido destruído por falta do conhecimento. Então, como o irmão bem colocou, a tradição religiosa, o sistema pastoral, prega que a prosperidade vem através do dízimo, né? Ah, detalhe, eles ainda fazem uma diferença entre uma coisa e outra, que eles dizem assim, o dízimo já é de Deus, você tem que devolver e você não recebe absolutamente nada por isso, você tem a obrigação de devolver o dízimo porque pertence a Deus. Agora, a oferta é para você provocar, incitar a bênção de Deus. Então, o dízimo você dá para Deus porque pertence a Ele. Agora, a oferta é para você prosperar. Isso é uma grande mentira, irmãos. O irmão da live que se reúne conosco tem toda a liberdade para a gente falar sobre esse assunto. Quantas vezes, irmão Cunha, eu tenho falado na nossa reunião, que não vai aqui, nos bastidores ali, né? Que não vai aqui para o YouTube. Quantas vezes eu digo, meus amados, não adianta nada você chegar e dizer assim, eu vou contribuir para a gente se reunir, eu vou contribuir para a gente se estruturar no sentido de um espaço, mas eu falo sempre, se você vem, mas você viu um irmão necessitado, você viu alguém precisando, faça pelo irmão, porque Deus não mandou ninguém investir em templo. Deus mandou, de Deus, amar o próximo. Então, a questão do espaço que a gente se reúne, a ajuda que a gente precisa para uma manutenção é uma questão secundária, não tem nada a ver de primária, prioridade. A prioridade são as vidas, a prioridade deve ser as pessoas, sabe? Mas aí alguém pode dizer assim, irmão, então por que vocês se reúnem? Queridos, presta atenção. Você já viu aquele ditado que uma andorinha só não faz o verão? Existem situações, e isso é coisa do homem, é do ser humano, esta questão de socialização é coisa do homem. O ser humano, ele foi criado para ser um ser social, ele não pode ficar isolado, sozinho. Você vê que muitas pessoas que se isolam, e até um próprio provérbio diz isso, que aqueles que se isolam, ficam sozinhos, insurge-se da verdadeira sabedoria. Então, o ser humano, ele precisa ser um ser social, ele precisa de relacionamento. Então, a igreja em graça, o povo de Deus, precisa aqui, seja virtualmente, desse relacionamento, seja presencialmente. Mas isso não é algo espiritual, é algo bom para a nossa alma, para o nosso bem-estar. E como eu falei da andorinha, uma andorinha só não faz verão, mas a união faz a força. Quando eu falo para o irmão Antônio, vamos fazer isso, e às vezes o irmão Antônio mesmo tem a atitude de dizer, irmão Elson, vamos fazer aquilo. Aí eu vou, converso com outro irmão, o outro irmão já passa para outro irmão, de repente a gente fecha um grupo, todo mundo das mãos, a gente consegue ajudar alguém, consegue manter um espaço de reunião, consegue fazer algum tipo de um trabalho social. Por quê? Porque é a comunhão do corpo, é a unidade. Porque você sozinho não faz nada. Então, se a gente fica isolado, a gente acaba entrando na zona de conforto, esquecendo do próximo, sabe? Eu não estou dizendo que você vai passar a ser uma pessoa ruim, mas você vai deixar de exercitar essa coisa de que é necessário estarmos ligados uns aos outros, sabe? Então é por isso que nós fazemos. Mas a gente não vai usar de jeito nenhum versículos bíblicos fora do contexto para dizer que é para Deus, para dizer que é para Deus te abençoar. Não, você já é um abençoado. Não há condenação na tua vida. Você precisa entender isso. A alma generosa, ela prospera. E quando eu falo de generosidade, eu não estou falando de questão de dinheiro, estou falando de generosidade em todos os aspectos. Então, quando a gente vive isso na prática, no dia a dia, a gente vai vendo as coisas fluindo. Eu lembro que quando eu saí do sistema religioso, a primeira coisa que os meus líderes
os antigos pastores disseram foi que nada ia dar certo na minha vida, porque eu estava acreditando em uma mensagem que não precisava dar dízimo, eu estava acreditando em uma mensagem que não precisava fazer cerimonialismo, disse aquilo outro, sabe? Pelo contrário, foi eu sair do sistema religioso. Ô, irmão, mas você saiu do sistema religioso, então você foi a juntar dinheiro, porque deixou de dizimar, deixou... Não, não é por causa dessa questão. É uma questão de uma libertação. As coisas começaram a fluir. A partir do momento que eu entendi o Evangelho da Graça, como o irmão Cunha bem citou aí, veio uma questão de racionalidade, de você se organizar melhor, de colocar, não colocar a mão, né, não colocar o chapéu onde a mão não alcança, sabe? É analisar os fatos e não agir pela emoção, fazendo o que a gente fazia no sistema, achando que estava fazendo para Deus. Eu lhe digo uma coisa, tudo que nós estávamos fazendo dentro de templos religiosos, dizendo que era para Deus, e a gente mesmo fazendo para as pessoas, por certo, as colheitas já teriam chegado em nossas vidas de várias formas. Mas a religião, infelizmente, tem enganado a muitos, dizendo que quando a gente faz, a gente está fazendo para Deus. Eu quero aqui abrir parêntese para dizer o seguinte. Noel, mas você concorda com aquele irmão que está lá no sistema e ajuda financeiramente ou você é contra totalmente? Não. Eu concordo que a pessoa ajude. Da seguinte forma. O que é errado é um homem, um líder, um pastor, se apostar de dízimo, de oferta, de dinheiro, e dizer que aquilo é para Deus. Isso é uma mentira. Agora, a pessoa está lá se reunindo como igreja, se beneficiando, se está lá porque quer. Então, é normal aquela pessoa auxiliar, ajudar lá. Agora, o problema está em as pessoas fazerem achando que está fazendo para Deus. Não está fazendo para Deus. Queridos, eu não posso, por exemplo, eu ver um pastor, um líder lá passando uma dificuldade, só se eu não tiver condição. Se eu tiver condição, eu ajudo, porque é o ser humano, não tem a ver se ele é pastor, se ele é isso, não tem a ver. É o ser humano, como se fosse um mendigo, como se fosse um homossexual, independente, é o ser humano, porque nem um cachorro, nem um animal, eu gosto de ver passar fome. Então, se eu pudesse, eu alimentava tudo. Então, é uma questão de um coração que pratica a generosidade. Então, não é porque é do sistema que a gente não vai ajudar. Não é porque não está na graça. Não é isso que eu estou falando. Agora, eu não posso me utilizar desse argumento para dizer que é para Deus. Então, você vai ver hoje nas igrejas essa prática. Bota aqui o Pix, bota aqui a logomarca do templo religioso, e diz assim, envia aqui ofertas, seus dízimos, para a obra do Senhor. Que obra do Senhor? Ah, irmão, mas eles também fazem um trabalho social. Faz, mas não tira do bolso deles. É as próprias pessoas que estão fazendo. Então, por exemplo, existem situações que eu faço nos bastidores que eu posso fazer. Mas existe situação que eu não posso fazer. Aí eu chego para os meus irmãos em graça e digo, irmãos, vamos fazer alguma coisa aí por alguém? Aí os irmãos chegam junto. Eu não vou para lá usar o nome do ministério, o nome do irmão Elcio. Não foi eu que fiz. Foram os irmãos que fizeram. Então, eu faço questão de deixar isso bem claro. Quando há essa coletividade, essa comunhão, somos nós que fazemos. Não é eu. Como disse Paulo, vivo não mais eu. Como disse João Batista, que o eu diminua, porque isso é soberba. Então, o que a religião atribui é essa soberba, essa prepotência, é porque eu sou líder, é porque isso não é. É a comunidade, é a questão do irmão, a irmandade. É isso que funciona. Judi, né? Judi Victor. Seja bem-vindo, Judi Victor. Mas os irmãos aí chegando, sejam todos bem-vindos. Continue, meu irmão. Fique à vontade. Obras de amor, né? As obras de amor que o Senhor preparou de antemão para que andássemos nela. Essas são as obras de amor. Essas são as obras. Qual o maior dos mandamentos? Amar a Deus de todas as nossas forças,
de todo o nosso entendimento. É preciso ter conhecimento, irmão. Nós não estamos aqui nessa noite, nesta live, nesse momento, nessa hora, falando de combatendo ninguém, não combatendo. Nós estamos falando da verdade da palavra. A palavra liberta, o conhecimento liberta. Então é através do conhecimento que nós somos libertos. E essa liberdade que nós queremos dividir com vocês, irmão. Nós vivemos para Cristo, nós vivemos para Deus, o Deus eterno. O Deus já está em mim, nós somos o templo do Espírito. Amado irmão, algo interessante que eu gostaria de falar, irmão. Olha bem, os irmãos aí esperam, né, um terceiro templo, para quê? Para que a Escritura ela se complemente, porque do jeito que está hoje, na atualidade, ainda ficam dizendo, Jesus vem. Aí eu pergunto a ele, Jesus vem? Jesus está voltando. Tá? Não, já está voltando, irmão. Eu digo, voltando quando? Porque se ele vai voltar agora, vai, ele vai voltar, vai. Então, veja só, antes dele voltar, tem que haver uma apostasia. E o filho da perdição tem que assentar no templo. Então, qual é o templo? É um que tem em São Paulo? É esse aí? É esse que está registrado na Bíblia? Aí fica sem entender. Irmão, olha bem, amados irmãos que estão em casa e alguns irmãos que estejam nos assistindo, que não são até religiosos. Amado irmão, olha bem, os judeus, olha que problema, meu irmão, vai se arranjar com essa questão de templo. Os judeus, eles esperam um Messias. Cristo não é o Messias dele. Cristo não tem nada a ver com o judaísmo, não tem a ver. Então, se eles construírem um templo e surgir um Messias dos judeus, como eles esperam, segundo as Escrituras, né? A lei, os profetas, o Velho Testamento, né? A Taná judaica, se surgir esse Messias, ele vai ter que ir para onde? Para o templo de Israel, porque o templo é onde se concentra a base do judaísmo, da religião judaica. Então, o Messias, eles vão querer que entre o quê? No templo. E se ele entrar lá no templo, o que é que os cristãos vão dizer aqui? O que é que os protestantes vão dizer? Ele é o quê? Ele é o anticristo. Ele é o anticristo. Por quê? Porque ele está no templo lá, então ele é o anticristo. Mas os judeus estão esperando o Messias dele. Então, olha que problema. Se ele entrar lá, porque se o cristão, ele chega lá e falar de Cristo dentro do templo lá, não, meu irmão, não vai falar não, porque Jesus, o Cristo para ele não é esse. Não é o Jesus que nós aceitamos como Messias. Então, isso tudo, meu irmão, são correntes da religião que os irmãos, movidos por emoções e sem conhecimento da palavra, eles não conseguem entender. O anticristo é de não sei da onde, é o Papa. Toda vez tem uma história, uma conversa, e o que nada, não acontece nada. Hitler, na Segunda Guerra Mundial, ele matou 6,5 milhões de judeus. Na época que Hitler matou os judeus, olha bem, irmãos religiosos, quando Hitler matou 6,5 milhões de judeus lá na Segunda Guerra Mundial, os cristãos daquela época, os evangélicos e os religiosos daquela época, disseram que Hitler era o anticristo, quando ele estava mandando matar os cristãos. Ele era o anticristo, e Hitler se suicidou, se matou, e o anticristo deixou de existir, se matou e não cumpriu. Tem que mandar Hitler, leia a Bíblia primeiro para você fazer o que está escrito na Bíblia, para você cumprir o que está escrito, mas porque você não é anticristo. Então, mas meus irmãos, acordem para uma verdade. Só o conhecimento vai libertar vocês. Não é religião, não é o poder da religião, amados. A religião, Paulo, Pedro, João e os apóstolos de Cristo não fundamentaram nenhuma religião. Ao contrário, eles ensinaram aquilo que Cristo ensinou para ele, que eram conceitos morais para o homem viver nesse mundo com conceitos morais, irmão. Não tem a ver com religião. Conceitos morais para quê? Para que o homem pudesse viver bem com seus semelhantes. É isso que o Cristo deixou para a gente. Conceitos morais para você aprender a viver bem, fazer o bem ao seu próximo. Ser justo nas suas atitudes, viver uma vida com justiça, retidão e temor a Deus. O temor a Deus, que é o princípio da sabedoria é temer a Deus. Então, é por esse princípio, não é por religião, não, irmão. Olha, Noé era um homem que andou com Deus, não é isso que a Bíblia diz lá em Gênesis? Noé andou com Deus, mas Deus, quando olhou para a terra estava corrompida, e Deus olhou e viu o que em Noé? Noé estava dentro de uma igreja?
Noé tinha um pastor para ensinar ele como é que ele ia servir a Deus, como é que ele ia adorar a Deus. Não, Noé fazia cultos não, Noé era reto, Era a vida justo, dele. e a Deus. Então, Deus achou graça em Noé. Achou graça em Noé por causa do caráter de Noé. E é esse caráter que Deus busca no homem. Não é religião, não é ser religioso, porque tem vários religiosos aí, irmão, que nós conhecemos, e vocês também que estão em casa devem conhecer. Religiosos que, como o irmão Elcio falou, hipócritas. Hipócrita. Isso Deus odeia. A hipocrisia Deus odeia. Homens hipócritas, Deus odeia o hipócrita. Por quê? Porque é falso. Porque é falso. Sabe por que nós saímos do sistema religioso, meus irmãos amados que estão agora nos assistindo em casa? Sabe por quê? Porque nós não somos hipócritas. Nós não somos hipócritas para viver uma vida fingindo de uma coisa que, na verdade, dentro desse lugar chamado igreja, nós não somos. Nós não somos. Não temos liberdade. Não temos amor. Uma observação, irmão Cunha. Só um detalhezinho importante. Sim. E quando nós dizemos que saímos porque não somos hipócritas, nós não estamos dizendo que todo mundo é hipócrita, não é isso. Exato, não são as pessoas, é o sistema religioso que ele é hipócrita. Mas muitos filhos de Deus, nós temos falado sempre, que são inocentes, estão lá enganados. Não é isso, meu irmão? Eu peço até desculpa se me expressei de uma maneira que... Não. Mas realmente é dentro desses princípios, irmão. Não é que existe hipocrisia com todos, não, irmão, mas é o que Cristo falou lá atrás. Se os irmãos lerem, são acostumados a lerem a Bíblia, vocês vão ver Jesus chamando quem? Ele chamou algum daqueles que seguiam ele de hipócrita? Não, ele chamou quem? Os religiosos. Por quê? Porque eram falsos. Eram falsos religiosos. E Deus o quê? Sondava o coração dele, irmão. Então não adianta. Não adianta, nós estamos aqui para trazer uma verdade dentro da Bíblia, dentro dos princípios bíblicos, dentro de conceitos culturais da época, dentro da historicidade da Bíblia. A Bíblia, irmão, é um livro histórico. A Bíblia, amados irmãos, ela não foi escrita no português, não. Vocês têm que entender isso. A Bíblia não foi escrita no português, não. A Bíblia tem um livro, uma originalidade, que é a etimologia, da onde veio. Vou exemplificar aqui, irmão, me permita eu expressar um pouquinho a mais aqui. Vocês lerem aí diabo na Bíblia. Diabo é um nome português, está no português, mas ele tem uma origem. Então, onde é que está a origem? Dentro da Bíblia. E diabo na Bíblia? Eu tenho que, para eu saber o que é diabo, eu tenho que verificar o quê? Na escritura, da onde veio esse nome. Ele veio do grego. No grego, o nome é diabolos. Diabolos. Então, veja só, amados irmãos que estão em casa, alguns das religiões protestantes. Diabo é um substantivo. Lá na língua deles, é um substantivo. E um substantivo não pode ser um ser antropomórfico. Não pode ser um ser antropomórfico. Senão, você mata o português. Mas os irmãos aí estão pregando o que é. Então, meu irmão, amado, como é que eu vou saber de uma verdade dessa, irmão? E vou pregar para você um sofisma, um misticismo de uma coisa que não existe, que está sendo criado fora da verdade da palavra. Aí, meu irmão, é aquilo que eu digo. É isso que eu me refiro à hipocrisia, irmão. Esse é onde eu me refiro à hipocrisia. É eu conhecer uma verdade dessa e viver de sofisma, viver agradando ao sistema religioso. Mas eu, como Paulo falou, é para agradar homem, não sou para agradar homem. Nós não seríamos servos de Cristo e servos da verdade de Deus. Nós não estamos aqui impondo ninguém a nada, nós estamos falando de uma verdade da Bíblia. A mesma liberdade que nós temos em Cristo, a mesma liberdade que nós temos de conhecer a Deus como nosso Senhor, o Deus eterno, o Deus que nos reservou algo que está além desse mundo físico, terreno, que é um mundo aqui de passagem, nós estamos aqui de passagem, mas há dentro de nós uma promessa, há uma esperança de estarmos com ele lá. Estamos com ele. Então, o que é que acontece conosco hoje, que estamos vivendo nesse mundo aqui? Temos a plena certeza. A certeza do quê? Da fé. Fé é certeza, não é incerteza. Né? Será que eu estou salvo? Será? Não, é certeza, irmão. Certeza, não tem a ver com incerteza, não tem a ver de eu depender de ninguém. Eu dependo de Cristo. Salvação é de Cristo. A salvação veio por ele, não tem a ver com as minhas obras ou a obra de ninguém. Por quê? Exato. Porque no Velho Testamento, Isaías já dizia, Isaías 64:6, as nossas obras são as nossas obras de justiça. Lá no Velho Testamento, onde os judeus lá levavam sacrifícios, Deus virava o rosto por sacrifício. Sabe por quê? Porque ele sacrificava agora, no outro dia ele estava pecando de novo.
E como é que ele sabia que era pecador, irmão? Porque todo ano eles iam lá. Vocês lê Bíblia, irmão? Lê Bíblia. Leia lá e veja lá a expiação do pecado. Era todo ano lá em Israel, a festa da expiação. Era todos os anos os judeus, na consciência dele, sabia que ele pecava. Eles iam lá levar a oferta da expiação do pecado lá no templo de Jerusalém. Para quê? Para quê? Para justificar aqueles pecados daquele ano que eles tiveram. No outro ano eles voltavam de novo. Por quê? Porque eles sabiam que pecavam. Eles sabiam que pecavam. Então, o Cristo, irmão, quando veio ao mundo, ele veio para tirar de nós, essa expectação de pecado em nossa mente. Saber que nós fomos justificados por ele. E quem é justificado por ele dá fruto para Deus. Não é viver a vida na liberdade, em libertinagem, não. Porque Paulo fala lá em Romanos, capítulo 6, 14. Ele vai dizer lá que é para a gente pecar, podemos pecar, Paulo diz, de modo nenhum. O pecado não tem poder sobre nós, porque vocês não estão debaixo da lei. E por que nós não estamos debaixo da lei? É para a gente pecar? Então, eu faço uma pergunta aos irmãos que sempre falam de nós, porque falamos de uma graça de Deus. Eles falam, então porque não tem lei, a gente pode, então eu posso matar, roubar. Então vá ler Bíblia, irmão. Antes de vocês falarem algumas coisas que não convém falar, leiam Bíblia primeiro, se justifique pela Bíblia, olha a Bíblia, leia, aí você tem um argumento para falar alguma coisa. Agora, falar sem ter conhecimento, aí não adianta, irmão. Não adianta. O conhecimento é que liberta, não é religiosidade, não. É conhecer a Bíblia, é o fato de nós fomos libertos, sabe por quê? Porque nós lemos Bíblia. Nós lemos a Bíblia dentro dos contextos da Bíblia, históricos, dos conceitos culturais. Uma igreja aí que usa véu. É um dogma para a igreja de Cristo? Não, era um dogma para Corinto, onde Paulo escreveu a carta, e ali existia algo que Paulo estava falando com aquela comunidade, com aquela igreja que encontrava lá, e dentro de uma cultura daquele povo. Paulo falava de algo que era para aquele povo, para as mulheres daquele tempo, para elas cobrir a cabeça por causa de um conceito cultural e religioso da época lá. Tem a ver conosco hoje? Não, então, meu irmão, como é que a gente pode pegar algo lá de mais de quase 2000 anos atrás e trazer para a gente hoje, na atualidade, no século XXI? Me perdoe, irmão, estender. Só mais uma que você falou. Hoje é bate-papo. Os irmãos falam aí, Apocalipse capítulo 13, a partir do 18, eles falam que há um chip. Fala de um chip. Irmão, bote a mente para funcionar, irmão. Tenha conhecimento da palavra. Chip, uma marca na mão, outra na testa. Aí eu pergunto a vocês, irmão, a luz foi inventada em 1879 por Thomas Edison. Nós estamos falando do primeiro século da era cristã. A luz foi em 1879. Thomas Edison inventou a luz, criou a luz. Então, nós estamos falando do primeiro século da era cristã, que nem luz existia. Aí eu pergunto a vocês, irmão, como é que aqueles irmãos que estavam lá, os judeus que receberam, ou as 7 igrejas da Ásia, que receberam a carta de João, a carta do livro da Revelação, que era o livro de Apocalipse, eles iam entender que ia ter um chip, que ia botar no braço, na testa, e que ia ter computador, que ia ter... Como é que... Eu pergunto a vocês, meus amados irmãos, bote a mente a funcionar. Quem ia explicar isso a eles? Quando eles receberam a carta... Deus está brincando com aquele povo? Eles pegaram a carta e disseram assim, não ficamos preocupados não, porque essa carta não é para a gente não. É lá para o século XXI, quando Jesus vai voltar lá no século XXI, e aí eles vão ler, meu irmão, tem a mente de Cristo, irmão. É isso que liberta, conhecimento. Como é que lá não tinha nem luz? Como é que eles iam saber de negócio de chip que ia botar na mão? Quem ia explicar isso a eles? E como eles passaram isso para as outras gerações, que nós estamos há 1900 anos depois de Cristo. Então, como é que eles passaram essas mensagens para os outros? Não é para você não, é para depois da outra. É a outra geração, não é para vocês não, é para outra. E vai ter uma luz, pelo amor de Deus, irmão, a luz foi pulverizando. Aí é abusar. Aí, irmão, sabe o que é isso aí, irmão? É abusar da nossa ignorância. Mas Deus, o Deus da verdade, ele está levantando homens que não querem capitalismo, não. Homens que trabalham, que vivem do seu suor. Homens honestos, homens que não vivem de dinheiro nem posição eclesiástica, não. Homens que querem falar a verdade, para que você, irmão, tenha a paz de Cristo em você. Não se preocupe com o negócio de anticristo,
e isso, é o Papa, não é ninguém. Anticristo, o anticristo, não importa quem é, eu quero saber que, meu Deus, o nosso Deus nos garantiu a vida eterna, nós vamos voltar para ele, é isso que importa, é ter a paz dentro de si, é ter autoridade dentro da palavra de Deus para combater todos esses opositores que estão por aí falando um monte de bobagem, colocando as pessoas num sistema que só oprime. Interessante, irmão Cunha, que o anticristo, Jesus falou, né, que ele já estava ali, Paulo disse que já estava ali a operação do erro, tudo naquele século. Mas o povo lê hoje e diz que vai acontecer. Exatamente. Paulo disse que o anticristo já estava acontecendo ali, a operação do erro estava acontecendo naquele século, né? Mas o povo gosta de futurizar, bem como você colocou aí. O livro de Apocalipse foi escrito, está lá, para as 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje, se você fosse no país da Turquia, seria lá a localidade e ficaria lá na Turquia, que não existe, só lá, no caso, os arqueólogos, né, que conseguem ver lá o local exato onde ficou essas comunidades, essas 7 igrejas, essas comunidades lá. Então, a carta de Apocalipse foi direcionada para as 7 igrejas da Ásia Menor e principalmente para os 7 anjos da igreja, que eram aqueles 7 líderes que estavam lá administrando aquelas comunidades. Alguns anjos Deus exaltava e alguns anjos, mensageiros, não eram seres angelicais, eram homens, alguns anjos Deus repreendia, né? Ao anjo da igreja de Tiatira, o líder, ao anjo da igreja de Éfeso, conheço as tuas obras, ao anjo da igreja de Pérgamo, ao líder, ao pastor, ao bispo ali local, ao ancião. Quer dizer, se referindo àqueles líderes especificamente dentro daquele contexto da carta de Apocalipse, e João, preso na ilha de Pátimo por Roma, não poderia falar abertamente, falava dentro de uma linguagem figurada, ou figura de linguagem, que Deus deu. Só que eles interpretaram, quando João falava da besta, das 7 cabeças, 10 cabeças, 7 chifres, quando João falava do cartiçal, quando João falava do mar, da terra, quando João falava da marca da besta, todos eles compreendiam, porque Apocalipse era o livro da revelação para aquele povo. Agora, aquele povo compreendeu, o povo de hoje não compreende e está achando que vai ser para o nosso futuro, lamentavelmente. Então, assim, é complicado, irmão. É como a gente falou hoje na nossa mensagem pela manhã. Líderes religiosos não querem ter o trabalho de ensinar as pessoas. Primeiro que ensinar cansa. Você tá vendo? Nós estamos aqui a 1h09. Por mim, aqui eu falo até 1h da madrugada. Eu não me canso, você não se cansa. Por quê? Porque o que nós falamos está jorrando em nós, porque vem do conhecimento. Agora, nós não vamos conseguir ficar aqui 2 horas de live contando a abobrinha em torno do Salmo 91. Mas a religião, eles sustentam nessa base, nesse fundamento, nas promessas de Davi, no Salmo 91, no Salmo 23, bababá. E aquilo se torna algo cansativo, os irmãos não conseguem se libertar e fica preso nesse ciclo. Agora, a graça de Deus, ela é libertadora, sempre vai surgir assunto. Deixa eu ver aqui, apareceu alguns irmãos aqui, novatos aqui, eu nunca vi aqui no comentário. Irmão Givanildo, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Cadê o irmão aí que... Quem é que tá aí a primeira vez na live? Por favor, dê uma saudação aí, coloca um dedinho aí, uma mãozinha pra gente estar dando as boas-vindas. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Eu vi alguém aí comentando aí sobre o dízimo, né? Eu tava lendo aqui na medida do possível. Mas um comentário me chamou a atenção do irmão Samuel, eu guardei aqui. O irmão Samuel comentou que eles passaram algum perrengue financeiramente e ele acusou a esposa dele de não estar dando dízimo. Olha aí, o irmão João Paulo Cruz. Seja bem-vindo, irmão João. Fique à vontade. Então, o irmão Samuel falou que a esposa não estava dando dízimo e eles passaram uma dificuldade financeira e o irmão estava acusando a esposa, né, de culpada. A irmã Lia, graças a Deus, irmã Lia, seja bem-vinda.
de eles estarem passando pelaquela dificuldade. Então, olha o que a religião implanta na mente do ser humano. Isso sim é a marca da besta. É verdade. O chip da besta é essas coisas. Olha o irmão Samuel, com todo respeito, o irmão estava com a marca da besta. Aí o irmão Samuel aí, ó. Acusando a esposa, eles estavam passando uma dificuldade financeira, acusando a esposa porque a esposa não estava dando dízimo. Mas eu fui assim também, irmão Samuel. No sistema religioso eu era assim também. E porque nós que somos do dadismo e até hoje não estamos passando por nenhuma dificuldade financeira. Então quem está fazendo ele passar por essa dificuldade? Nós não damos dízimo e, graças a Deus, nossa vida é próspera dentro daquilo que nós produzimos, daquilo que nós fazemos para merecer. Simplesmente. Não tem nada a ver. Meu xará Elcio José também está aqui na live. Elcio José, graça e paz. Seja muito bem-vindo. Eu vi outro irmão comentando aí, falou, pai, eu sou filho de não sei quem. Eu até estranho. Eu falei, bom, eu não tenho filho, só tenho uma filha que está aqui. Só se for o filho do irmão Cunha que está aí falando aí, mas eu não sei também. Alguém entrou aí e falou, meu pai, não sei o quê, mas eu não entendi muito bem, não. Mas, enfim. Deixa eu ver. Porque ele essa hora, ele está por aí, não fica na... Não está descansando, não tá? Então, meus amados, é isso. É essa questão. Tem tantas contradições, meu irmão. Me desculpa te interromper. Não, que a gente vê tantas contradições. Agora, olha bem, contradições que para nós que estamos na graça de Deus, que procuramos ter a Escritura como base para o quê? Para nossas respostas a respeito do reino de Deus, a respeito de tudo aquilo que é concernente ao Pai. Não é a palavra que é a verdade. A palavra, então nós temos a nossa base de fé tem que estar dentro da palavra, não é nós criarmos coisas místicas, coisas que não têm nenhum sentido. Pô, diabo aí, pô, Deus cria um diabo, um anjo, e pega esse anjo e joga para cá, para a terra, para fazer mal a nós, os seres humanos. Aí, pô, então, aí os irmãos religiosos não vê que eles matam o caráter de um Deus de amor. Como é que um Deus de amor pode criar Aí, vamos lá, Tiago capítulo 1, versículo 13. O Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, como é que Deus criou esse diabo para nos tentar aqui nesse mundo? Aí a Bíblia fica toda contradita. E os irmão, o conhecimento, irmão, vai te fazer, irmão, venham para a graça para vocês entender de Bíblia. Venham para a graça no sentido, não é chamando vocês para... Não, estejam em comunhão, estejam assistindo. Esteja assistindo os vídeos para que você possa ter conhecimento. Passe para seus irmãos da fé, para que eles possam ser libertos, irmão. Porque a libertação, a salvação, amados irmãos, a salvação que se diz na Bíblia é aqui, ó. É a salvação da mente, para que a gente possa compreender o desenho de Deus, compreender as coisas concernentes ao mundo de Deus, que é o mundo espiritual. Não tem a ver com a terra, não. A terra é de passagem. Você pode, na terra, fazer o que você quiser aí. Você pode subir, andar, descer, ir para lá, ir para cá. Você vai fazer o que você quiser. Agora, no mundo espiritual, é uma outra coisa. Sois salvos por graça. Vocês são salvos por graça, mediante fé. Isso não vem de vós. A fé, meu irmão. Quando você crê, é porque o Espírito de Deus te fazendo você crer. E não é pelas suas obras. Então, interprete isso e viva isso na sua vida. Você não é salvo, você não tem mérito, o homem não tem mérito. Não há mérito para homem nenhum, nem pastor, nem bispo, nem a membresia da igreja. Não há ninguém, irmão, nesse mundo, homem. Os apóstolos perguntam a Jesus, mestre, quem poderá salvar-se? Então, Jesus, o que é que Jesus, irmãos, vocês que lerem Bíblia, amados, o que é que Jesus responde àqueles homens? Disse, ao homem, mestre, quem poderá salvar-se? Jesus disse, ao homem, isto é impossível. Então, meu irmão, interprete a Bíblia e viva a Bíblia. Não viva factóide, não viva sofisma, não viva religião com um monte de misticismo que não tem base na Bíblia, você não viver uma fé jogada fora, sem saber o que é que você está crendo. Hoje você está salvo, amanhã você está condenado, hoje você é filho de Deus, amanhã você não é, hoje você está dentro de uma igreja, amanhã você está fora da igreja porque eles disseram que você... E aí, essa loucura, meu irmão, porque Jesus deu paz. Olha bem, olha a nossa vida, irmão, para quem está. Nós temos paz. Anticristo, o anticristo, descrito, o que eles quiserem criar aí pra gente, chuva de gafanhoto. A gente tá aqui todo dia vivendo a nossa vida em paz. Por quê? Porque nós não acreditamos em misticismo, irmão. Isso aí não tem base dentro da Bíblia. Como é que a gente vai crer, irmão? Como é que eu vou crer que um gafanhoto
O gafanhoto, que é uma coisa bíblica, uma chuva de gafanhoto, uma nuvem de gafanhoto, chuva não, perdoe, uma nuvem de gafanhoto que Deus enviava às plantações daqueles que não davam dízimo. Por quê? Porque o dízimo lá era alimento, e o alimento é para alimentar os necessitados. Então Deus agia contra isso. Por quê? Por causa desse sentido, por causa desse propósito. Não tem a ver com dinheiro. Eu sempre digo aos pastores, meu irmão, quando eu começo a conversar com os pastores, irmão, porque vocês pensam que a nossa vida é viver uma vida falando aqui, mas nós temos nossos embates, irmão. Nós temos nossos embates com homens religiosos, nós temos nossos embates. E a gente, é aquilo que eu digo, nós fazemos perguntas a eles, perguntas, sabe o que, irmãos? Racionais. Pergunta racional. Dentro do texto bíblico, ele diz que o gafanhoto, ele diz que é demônio. Aí eu pergunto dentro dos contextos bíblicos para ele poder me explicar. Aí eles ficam sem ter resposta, porque quando você faz uma pergunta racional, que é essa que eu lhe faço, lá no céu entra pecado? Não entra pecado. Então como é que o pecado tocou no anjo? Se o anjo estava no céu, como o pecado tocou no anjo, irmão? Me expliquem. O pecado não entra no céu, como é que tocou lá no anjo? De baixo. Olha, meu irmão, amados irmãos, raciocine com a mente de Cristo, irmão. Olha bem, debaixo da glória de Deus, sendo Deus onisciente, onipresente, onipotente, o diabo entrou lá e tocou no anjo, e Deus não viu. Cadê a onisciência de Deus? Quando criou o anjo, Deus não viu que o anjo ia trair ele. Não, então faz um Deus humano, me perdoe o termo, um Deus bobo, que é enganado o tempo todo. Oh, meus irmãos, você está falando com um Deus poderoso, um Deus espírito, que é espiritual e que trouxe através do apóstolo Paulo no Novo Testamento, chamado Boas Novas. Vocês sabem o que é Boas Novas? Boas Novas é o mundo espiritual que foi revelado, que estava oculto, porque o homem até ali não conhecia Deus, e Deus era espírito, sempre foi espírito. Então, espírito, como Deus é espírito, o reino dele é o quê? Espiritual. Para você, para eu, para todos nós que estamos hoje tendo essa certeza da fé, que somos filhos de Deus, para nós habitarmos com Deus, nós temos que ser como Ele é, irmão. Deus é o Espírito, então para nós habitarmos com Ele, nós temos que ser como Ele é. Isso é Bíblia. Livro leiam hoje, amados irmãos que estão em casa, leiam 1 Coríntios, capítulo 15, leiam lá do princípio. Veja lá para que ele fala se há corpos terrenos, há homens terrestres, há corpos celestiais, há homens celestiais. Então, vão entender isso para que vocês saiam, amados irmãos, desses enganos, desse sofisma, dessas coisas criadas, como que Deus, sendo todo-poderoso, vai ter alguém que vai desafiar Deus. Então, como é que o diabo, olha bem, irmão, como é que o diabo, que foi criado por está encontrando poder para ir contra Deus? Aí eu pergunto aos amados pastores, ele está encontrando poder aonde? Da onde ele está conseguindo poder para ir contra Deus? Quem está dando poder, se o poder emana de Deus, irmão, aí é aquele que eu digo, Deus é bobo. O Deus da religião é um Deus bobo, que ele dá poder ao diabo. Não sabia que o diabo ia contra ele, não? Não sabia não, porque esse Deus da religião é cego, ele é bobo. Pelo amor de Deus, irmão, eu estou falando de coisas, irmão, chamando a atenção de vocês nessa noite, para vocês despertarem. Desperta tu que dormes, como diz a Bíblia. Desperta mesmo para uma fé racional. Não tem a ver com religião, não tem a ver com a verdade da palavra. Você não lê a Bíblia? Você lê a Bíblia? Porque, olha bem, todo mundo lê. Eu pego os irmãos e digo, amado, eu tenho 35 anos eu tô 35 anos de convertido. Amém, irmão, amém. Agora, abre aí, por favor, Efésios 38, falando de Gog e Magog, e peço a ele para abrir, ler e me explicar. Aí ele abre e lê. Ele lê todo o texto que está lá. Aí, agora eu peço a ele, me explique, pregue para mim agora aí, irmão. Ele não sabe pregar, sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Porque ele lê, ele não tem conhecimento. E é isso que eu estou dizendo a vocês, irmão. É preciso ter conhecimento. É o conhecimento que liberta. Nós não estamos chamando ninguém para religião, não. Nós não estamos chamando ninguém para placa de igreja. Venha para a minha igreja, que é a minha igreja que salva. A minha, não estamos chamando nada disso aí, não, irmão. A igreja é você. Você faz parte de um corpo de Cristo, aonde Cristo, te escolheu. Ele é que escolhe. Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai não me enviar. Então, ninguém vai a Deus se o Pai... Ninguém ia a Cristo se ele não... Isso naquele tempo. Ninguém ia a Cristo se Deus não enviasse. E hoje, nós já viemos, meu irmão, nós nascemos em Cristo, porque nós já estamos nele. Ele fez uma obra lá na cruz, que os amados irmãos aí, me perdoe o termo, pisam naquele sangue da aliança, pisam no sangue da nova aliança, pisam no sangue que nos deu a paz, no sangue que nos fez eleitos.
filho de Deus. Naquele tempo ele fez eleito lá e nós não nascemos filhos. Nós já nascemos dentro do reino de Deus, irmão. Nós nascemos filho de Deus. Não há nada mais que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Então, é dessa maneira, não é religião, não tem a ver com religião, tem a ver com a verdade da palavra. Tem a ver com a palavra, não tem a ver com religião, com homem, com fulano, não tem nada a ver com isso, nós tem a ver com a verdade da palavra. E a verdade liberta. E que nessa noite, ela quer te libertar, ela quer lhe mostrar a você que você tem que conhecer. O conhecimento é que liberta, não é o ser religioso, não é o viver de religião, é o viver do conhecimento, tá bom? Me perdoa, irmão. Não, meu. Eu estou vendo aqui os comentários aqui. Mr. M, seja bem-vindo, Mr. M. Graça e paz. Tá aqui, Mr. M, né? O irmão Samuel, a irmã também Maria das Graças Nery, minha irmã Maria, minha vizinha aqui em Abrantes, Camaçari. Graça e paz, irmã Maria. Um abraço ao seu esposo. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. O irmão Samuel colocou aqui. O irmão Cunha ligou a metralhadora da graça. O irmão Cunha ligou a metralhadora da graça. Ó, irmão Samuel, eu chamo ele para ministrar, para falar os domingos, só que ele se esquiva, né? De vez em quando ele dá uma palavrinha, ele se esquiva. Mas aí, tá vendo aí? Conhecimento, meu irmão, conhecimento. Então isso é bom porque, para você ter uma ideia, quando a pessoa tem um conhecimento, onde ela anda, ela semeia essa palavra. Então o irmão Antônio Cunha, bem como outros irmãos que conhecem aí o Evangelho, às vezes não estão aqui no YouTube, não tem um canal no YouTube, mas o seu campo de evangelização em graça, para falar da graça, é o trabalho, é o hall ali de amigos, os clubes ali, né? Os companheiros de trabalho. Então, cada um tem a sua vida e dentro da sua vida tem levado essa palavra com conhecimento. Então, isso é muito bom. Valdir também, Aparecido... Tem meu respeito, graça e paz, irmão Valdir. Fiquem à vontade, sejam todos bem-vindos. Então, abençoados, como é bom falar, né, da graça de Deus na liberdade de espírito. E enquanto o irmão vai falando aí, a gente vai... eu fico aqui com a minha mente, porque Neide Souza, é gostoso quando fala do Criador. Amém, irmã Neide? Seja bem-vinda. Então, quando o irmão vai falando aí, a minha mente aqui, eu vou me colocando no lugar do religioso. Porque o religioso, você vai ver na Bíblia que os fariseus eram que mais se colocava contra, né? Adversário, Satanás, opositores, diabo, né? Aquele que se coloca... Então, os religiosos, eles se colocavam contra Jesus porque eles queriam pegar Jesus numa falha. Quando você vai ver em João capítulo 8, que quando levam aquela mulher que foi pega em ato de adultério, e eles dizem assim, segundo a lei, esta mulher tem que ser apedrejada. Então, para os irmãos, pastores, líderes que estão assistindo essa live ou irão assistir, presta atenção. Vocês que querem guardar a lei, vocês que dizem que tem que guardar a lei porque a lei é de Deus. Presta atenção, Malaquias, tem que ter conhecimento. Malaquias, e não estou falando isso por soberba não, é porque eu quero que você aprenda para você não ser enganado. Malaquias capítulo 4, versículo 4, diz... A lei que Deus deu no Monte Horebe para Moisés, a saber, estatutos e juízos para todo Israel. Então, Deus deu a lei a Moisés, lá no monte, para aplicação sobre a nação de Israel. Era para Israel. E nessa lei, dizia que a mulher, que aquele que fosse pego em ato de adultério, tinha que ser apedrejado. Aí, em João capítulo 8, os fariseus se utilizam da lei, levam a mulher que foi pega em ato de adultério, chega para Jesus, que estava no cumprimento da lei, tá bom? Porque tem alguns irmãos que dizem que o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João é a nova aliança. A nova aliança começa a partir do derramamento de sangue de Cristo. Então, Jesus de Nazaré em vida não é a graça, não é a nova aliança. Ele está cumprindo a lei. Mateus 5:17. Ele está no cumprimento da lei. E no cumprimento da lei, chegaram para Jesus com aquela mulher e disseram assim, segundo a lei, esta mulher deve ser apedrejada. Só que tem um detalhe, segundo a lei, tinha que levar a mulher e o homem, porque ambos adulteraram. A mulher não adulterou sozinha, ambos adulteraram. Então, pela lei, tinha que apedrejar os dois. Irmão, construção e desafios, boa noite. Acho que é o irmão Giovanni. Boa noite, meu irmão, graça e paz. Seja bem-vindo. Então, os dois tinham que ser apedrejados segundo a lei. Mas não,
levaram só mulher para quê? Para pegar Jesus numa falha. Aí Jesus disse, bom, aquele que não tem pecado entre vós, que atire a primeira pedra. E aí, eles saíram, porque todos eles tinham consciência de pecado, porque eles estavam debaixo da lei de Moisés, né? E aí Jesus olha para aquela mulher, isso é uma explicação para os irmãos que diz assim, então vocês dizem que na graça não tem pecado. Então eu posso continuar mentindo, adulterando, roubando? Queridos, existem leis no nosso país, e cada governo estabelece, cada país, né, cada cultura tem as suas regras, as suas leis, que você não pode quebrar aquelas leis, você não pode transgredir, porque você será punido. A lei de Israel não era uma lei civil, jurídica, vinda de homem. Era do próprio Deus para a nação de Israel. Era Deus que dava, né? Por isso que Paulo diz que toda a autoridade foi constituída por Deus. Porque Deus constituiu dentro do projeto da lei aquelas autoridades para punir os transgressores. Então, quando Jesus olhou para aquela mulher, Jesus disse, cadê os teus acusadores? Aí a mulher disse, foram embora. Aí Jesus disse, vá e não peques mais. Por quê? Porque se aquela mulher continuasse em adultério, na próxima vez, não iria levar ela novamente para Jesus. Por certo, iria levar para o sacerdote, que ia se utilizar da lei, e iria cumprir a lei, né? Apedrejando aquela mulher. E aí, o que acontece? Muitos filhos de Deus hoje querem viver a lei de Moisés, mas não querem cumprir. Eles querem pregar a lei de Moisés para as ovelhas, mas não querem viver. Então, meus amados, na lei existiam várias situações onde os transgressores eram punidos com morte. Por exemplo, a moça que casasse não sendo mais virgem e o noivo descobrisse, ela era punida com morte, apedrejada. E tantas outras situações que havia dentro da lei. Mas quando nós falamos que Cristo é o fim da lei, as pessoas querem se justificar. Então eu posso roubar? Então eu posso matar? Porque não existe. Gente, Deus deu uma lei. Ele disse, olha, um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Agora, minha pergunta é, quem está vivendo esse mandamento de Cristo, que é o amor, precisa ou vai matar? Vai roubar? Vai praticar injustiça? Vai fazer mal ao próximo? Eu preciso de uma lei dizendo, não faça isso, Elcio, porque se você fizer isso, você vai ser punido? Ou eu preciso me dobrar a essa consciência de amor de Cristo e dizer assim, eu não vou fazer, não é com medo da punição, é porque Cristo deu o exemplo e falou para que nós sejamos, como disse Paulo, seus imitadores, como ele era de Cristo. Então, meus amados, o evangelho é fácil de entender. O problema é que a religião dificulta, porque Cristo é o caminho, mas, infelizmente, a religião é o pedágio e cobra um preço muito alto, diga-se de passagem. Olha, irmão, eu queria um adendozinho nessa sua interpretação aí. Sim. Eu vou fazer uma pergunta racional e os irmãos que estão em casa vão entender. Vou fazer uma pergunta racional. Os irmãos que dizem que estão aí, estão debaixo da lei, a lei é válida. Eu vou fazer uma pergunta assim, a lei é válida. Então, é 10 mandamentos. Lá no 10 mandamentos está escrito assim, não adulterarás. E se adulterar, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer o quê? Se adulterar, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer o quê? Aí é isso que eu pergunto. Irmão, vocês estão debaixo da lei? Então, a lei é 10 mandamentos. É 10 mandamentos? Então vem cá. Lá na lei dos 10 mandamentos está escrito assim, não adulterarás. Então, se o homem adulterar, vocês vão fazer o quê? O que é que vocês fazem para cumprir a lei? Irmão, e quantos pastores nós temos conhecimento que adulteraram? E por que a comunidade evangélica que guarda a lei, principalmente aquela que do sétimo dia, que é a mais radical, por que não apedrejam esses homens? Aí, vem cá, irmão. Se vocês estão debaixo da lei, vocês têm que cumprir a lei. Se você não diz que a lei é da Bíblia, então a Bíblia está dizendo que aquele que adultera é para apedrejar ele publicamente, é levar ele ao Sinédrio para um julgamento, e o julgamento era fazer cumprir a lei, e era apedrejado publicamente. Para quê? Para que ninguém mais praticasse, porque a lei era assim.
A lei era dura por quê? Porque o coração dos homens lá era duro, por isso que a lei veio dura, porque os homens eram assim. Então, eu pergunto a eles, por quê? E vocês fazem o quê? Se adulteram, vocês fazem o quê? Ah, então vocês não estão debaixo da lei. Se vocês não fazem nada, ou se vocês passam a mão, ou se você tira da congregação, então vocês não cumprem a lei. Aí você está entrando em Gálatas 3:10, que vocês estão debaixo da maldição. Por quê? Porque vocês não cumprem toda a lei. Você não cumpre tudo que está escrito na lei, como diz Gálatas. Aí eles ficam assim, A, B, C. Aí começa a querer criar, porque aí é que eu falo aos irmãos, cria. Aí vem o sofisma e os misticismos para querer escapar dessas situações. Por quê? Racionalidade, irmão. Nós temos racionalidade, nós temos um conhecimento justamente para quê? Porque Deus nos instrui em toda a verdade. Não é criando coisa, nem sofisma, nem coisas inanimadas. Misticismo, como a gente vê em nossas igrejas aí. Místico, coisas místicas que não tem nenhum sentido bíblico, irmão. E os irmãos estão vivendo amedrontados com coisas que nem existem. Coisas que não existem. Porque o conhecimento da Bíblia nos leva a viver uma vida como Deus quer. Uma vida de retidão, de consciência nas nossas atitudes. Nós estamos no mundo tendo consciência. Tudo que sucede ao ímpio, sucede ao justo. Então, tudo que está no mundo aí, você pode ser assaltado, um assaltante lhe matar. É Deus que tem culpa? Não, isso é coisa do ser humano. Isso é coisa da liberdade que todo ser humano tem no mundo. Nós estamos no mundo. Eu não sou do mundo. Nós não somos do mundo. Nós somos de Deus. Então, nesse mundo, nós estamos aqui de passagem. Então, tudo que sucede ao ímpio, sucede ao justo. E isso é para todos, irmão. Então, não há, porque eu sou filho de Deus, não. Olha, Deus, biblicamente, ele odeia o pecado, né? Ele odeia o pecado. Então, olha bem, hoje, Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Então, se você erra, e você continua errando, Deus, ele tem o quê? Deus se entristece com você. Por quê? Porque você está entristecendo, o Espírito de Deus está em você. Então você está fazendo algo com sua consciência. Meu irmão, se fosse um diabo que tivesse dentro de você, um demônio que tivesse dentro de você, por que você está pagando? Por que Deus está fazendo com que você pague e o demônio está aí se divertindo, tranquilo, fazendo todo mundo sofrer, e você sofrendo, e Deus faz o quê? Nada. Deus não faz nada. Então Deus permite que você sofra. Pô, meu irmão, se quem está sofrendo é você, sabe por quê? Porque é você que está praticando. Você pratica, você paga. Não, é isso que está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Tudo que o homem... Olha bem, irmão. Tudo que o homem semear na carne, na própria carne, ele paga, ele colhe. Sabe por quê? Porque, dói. Isso aqui dói. Por quê? Porque é por isso, Deus deixa você pagar na carne para você sentir que na dor você não fazer mais. Então, sabe o que é isso aí? É um Deus justo, que diz a você, não faça. Se você quiser, desobedece, você paga. Ele não manda nenhum diabo, não deixa nenhum diabo fazer isso. E isso aqui, né, irmão? Todos sentem. Seja ateu, crente, candomblé, espírita, todos sentem. Então, todo mundo vai ter esse mal. Não tem a ver com religião. Tem a ver com o ser humano. Deus não tem a ver com religião nenhuma. Deus tem a ver com um ser criado. Ele tem a ver. E o que ele tem a ver? Com os filhos, irmão. É a consciência. O Filho de Deus tem consciência, tem a mente de Cristo. Essas revelações do Novo Testamento, as boas novas, foram justamente para quê? Para que a gente conhecesse os mistérios que estavam ocultos. Olha, Colossenses capítulo 1, versículo 27. Olhem lá para vocês lerem, irmão, e entender qual foram as revelações que veio através do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem letrado, conhecedor da Bíblia. Ele era um homem capacitado em termos de cultura, mais do que os outros que estavam lá, aqueles que andaram com Cristo. Então, Cristo, o próprio Deus já tinha o seu eleito, já tinha um homem designado aí para essa missão. Quem escolheu o 12º apóstolo? Quem foi? Os discípulos lá de Jesus. Os apóstolos que ainda sortearam na sorte lá para escolher Matias. Mas o Deus já tinha escolhido dele, assim como Cristo, irmão, escolheu os 12. Assim como ele escolheu os 12, assim também ele escolheu Paulo, o 13º. Ele escolheu, foi ele que escolheu, não foi homem, não, que ele andou 40 dias ainda. O Cristo, depois de ressuscitar, permaneceu 40 dias. Por que ele não escolheu ninguém? Então, essas coisas, irmão, nós temos que ter uma consciência para que a gente não fique criando coisas sem ter base dentro da Bíblia. Essa Bíblia é um livro histórico. É um livro histórico. Tem mais de 2000 anos atrás que Cristo esteve no mundo. Então, quase 2000 anos que o Novo Testamento está válido através da igreja. A primeira igreja, irmão, com o nome de Cristo no mundo, vocês têm que entender isso. A primeira religião com o nome de Cristo no mundo foi criada pela Igreja Católica, a Igreja Romana.
A igreja que veio de Roma. De quem? De Deus? Não, do poder romano. Tanto que a Roma, ela selou lá, igreja tal, 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 romana. Igreja tal, tal, romana, romana. Dizendo assim, ó, a religião aqui é minha, pertence a mim, ninguém toma essa religião para mim, não, é minha. Não é de Cristo, não é nossa. É do governo romano. E é aí que começa, irmãos, é aí que começa as heresias. Por quê? Porque aí o homem começa a tomar frente sem a direção de Deus. Os homens começam a tomar frente da religião sem a direção de Deus, porque Deus não está mais ali não, irmão. É eles que criam, é eles que fundamentam, é eles que fazem tudo aí. Ô, irmão. Aí, não, irmão, mas você não entende que tudo bem que ali foi a errada, foi do homem, foi de Roma. Humberto Salomão, graça e paz, meu irmão, forte abraço. Ali foi de Roma, mas depois Deus usou lá um monge, um padre, para fazer a reforma. Não, irmão, é coisa de homem também. Não tem nada a ver. O reformista levou o dízimo. Ó, levou o dízimo em dinheiro. Que coisa boa. Levou o dízimo alguma coisa e fez outra coisa. Só isso. Mas, na verdade, a reforma genuína aconteceu na cruz, né? O que nós falávamos hoje pela manhã. O conserto aconteceu no Calvário. Então, não existe uma reforma protestante de Deus. É reforma de homem. E, diga-se de passagem, todo ano, de vez em quando aparece uma reforma nova, aí, um reformista, um pai moderno da igreja, com a outra visão, com a outra ideia. Por quê? Porque não quer resgatar o princípio de Cristo. É por isso, irmão Cunha, que muita gente diz assim, vocês estavam aonde? Porque eu conheço a igreja X, a igreja Y, que é a centenária, que é isso aqui, que é isso aqui outro. Vocês não têm nem 20 anos aí pregando isso, vocês aprenderam isso de quem? Vocês inventaram. Não, sabe o que é isso? Resgate do princípio cristão que se corrompeu. Que muitos não querem, porque isso aqui é dar cara a bater contra o sistema, isso aqui é muitas vezes inflamar um parente seu, isso aqui, o irmão Elcio, o irmão Cunha, muitas vezes é ser criticado dentro da própria casa, sabe? É ser chamado de herege. Isso aqui é você passar na rua, e aqui eu tenho próximo, pastores que viram a cara para você, porque te considera como aceita, mas eles não aceitam, mas nós aceitamos, que isso aqui é princípio cristão antes do estabelecimento da religião romana e a corrupção, as adulterações protestantes, reformistas e etc, que vem acontecendo até hoje. Irmão, olha bem, amado irmão, há uns casos que aconteceram na nossa vida depois que nós estamos em graça. Já quiseram, o pastor quis me bater, me chamou, eu quero falar com você pessoalmente. Eu digo, irmão, eu disse para ele com maior calma do Cristo em mim, com o maior domínio próprio do Espírito, eu disse a ele, irmão, olhe bem, rapaz, eu não tenho tempo, não, eu trabalho, eu não tenho tempo, eu trabalho, agora não sei aí, você eu não sei, agora eu trabalho, eu quero falar com você pessoalmente. Eu digo, irmão, porque eu vou mostrar, ó. Vou mostrar, ó. Aí eu falei assim, irmão, que é isso, meu amado irmão? Você é um homem de Deus, para falar de amor, tá falando em agressão? Cadê o Deus que está em você, irmão? Coisas humanas, irmão. Egos humanos, não tem a ver com Deus, não. Deus tem a ver conosco, é uma vida de retidão. É primeiro de tudo, como o irmão falou, sabedoria é temer a Deus, irmão. Sabedoria do homem é temer a Deus. E a gente vai temendo a Deus, é a gente vivendo uma vida com justiça, com retidão. Aí as pessoas vão olhar e tem fruto. No meu trabalho, meu amado irmão, há várias pessoas religiosas, várias. Mas os irmãos dizem assim, esse irmão aí é de Deus. Um bocado, ele é de Deus. Eles são protestantes, né? Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. O irmão é de Deus. Por quê? Porque o irmão, eu vejo ele ler a Bíblia. Eu vejo ele sentado aí lendo a Bíblia, estudando, escrevendo. Os outros aí, eu só vejo isso e aquilo e começa a contar as coisas. Nós somos melhor do que ninguém? Não somos melhor do que ninguém, não, irmão. Nós vivemos uma vida com a consciência do que nós praticamos. Deus está em mim. O fruto de Deus está em mim, como está em qualquer um de vocês que deve exercer o seu Cristo que está em você. O Espírito de Deus está dentro de você, para que você possa ser guiado nas verdades de Deus. E a verdade de Deus não tem a ver, irmão, com religião. Tem a ver com sua consciência diante de Deus. Se há algo errado na sua vida,
Deus, ó, quando você tem a consciência disso, é Deus falando com você. Esse é o Deus que se relaciona conosco. É através do Espírito mostrando a você que você está num caminho errado e que você deve voltar para um caminho correto. É dessa maneira, podemos falhar? Podemos, nós somos carne. Nós estamos perfeitos em Cristo, diz Colossenses 2,10. Mas essa perfeição está no Espírito. Quem se uniu a Cristo tornou-se um só Espírito com Ele. Um Espírito com Ele. Nós somos um corpo espiritual, não um corpo físico. Estamos aqui nesse mundo num corpo de carne, mas nós temos a nossa consciência que nós pertencemos a Deus, aonde no Espírito, porque é o Espírito que é a imagem e semelhança do Pai. O Espírito, irmão, entendam isso, amados irmãos que estão nos ouvindo nessa noite. O Espírito não tem desejos carnais, o Espírito não tem desejo de sexo, não tem. O corpo espiritual não tem a ver com o corpo terreno. Eu não vou para o céu no corpo terreno. Eu não vou. Quem vai para o céu é o meu espírito. O meu corpo vai ser destruído, como está na Bíblia. Tu és pó e ao pó vai ser destruído. O pó voltará. E nós vamos voltar ao pó com esse corpo daqui. Que onde está a fraqueza do homem, meu irmão? Está na carne, ó, as fraquezas do homem. Por isso que vocês olham assim, quando vocês olham para vocês, nós pecamos. Você se acha pecador, mas você se acha pecador porque você tem fraqueza na sua carne. E Deus, o Criador, ele reconhece isso. É por isso que Paulo diz lá, que é nas nossas fraquezas que Deus se aperfeiçoa em nós. Sabe por quê? Para que a gente dependa ao nosso tempo todo da nossa vida, tenha consciência que nós precisamos dele. Para que a gente não encha do nosso ego e ache que, não, eu isso, eu aquilo. Não, eu nada. Tudo ele, tudo é dele, por ele, para ele. Não tem nada para nós. Nós aqui temos que honrar a ele. Honrar no quê? Dando fruto. Fruto de uma vida justa, de uma vida reta, de uma vida com temor a Deus, praticando as obras de amor que o Senhor preparou para nós. É isso que é importante, não é ser religioso, não é estar dentro de um lugar chamado igrejas, irmão. É a sua consciência. O que adianta você estar dentro de um lugar chamado igreja e você praticando coisas que não tem nenhum sentido você praticar, que desagrada o Espírito de Deus. Aí é aquilo que eu digo a você, aí nós somos hipócritas, aí é o caráter de cada um. O meu caráter diante de Deus foi esse. Quando eu conheci a graça, quando eu comecei a entender as revelações que veio do Espírito, eu disse, o próprio Espírito de Deus que está em mim, disse a mim, não tem condição de você viver assim, porque aí você vai se tornar um hipócrita. Você está entendendo uma coisa aqui e falando outra coisa lá, não, isso e aquilo. Aí eu não tenho essa capacidade não, porque eu vivo por uma verdade, e a verdade, Deus se estabelece em verdade, não é em misticismo, não é em mentira, não é em criação, não é em religião, não é em independência de homens. Não tem nada disso aí, irmão. É da nossa consciência. A sua vida está aqui, na sua consciência. A vida do irmão Elcio está na consciência dele, nas atitudes dele. A dos irmãos que estão nos ouvindo aí em casa está na sua consciência, irmão. Quando você pratica algo errado, se você sabe que você errou, sabe o que é isso? O Espírito de Deus está em você, lhe chamando, dizendo que você errou. E qual o seu dever? Reconhecer seu erro e não praticar mais. Por quê? Porque você foi feito para dar fruto para a vida, fruto para Deus. E é dessa maneira que as pessoas reconhecem que você é de Deus. Quando você tem uma vida reta, justa, uma vida que você tem o seu caráter admirado e olhado pelas pessoas, reconhecendo quem você é em Cristo. Esse é que é seu testemunho, o seu, o meu e de todo aquele que se diz ser cristão. Sem questão de religião. Não é uma placa que está lá escrito igreja tal. Ah, eu sou dessa igreja. Aí eu estou salvo porque eu estou nessa. Ah, não é essa não. Essa daqui que tem uma placa tal que é... Não existe... O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, João, eles montaram alguma igreja e botaram placa? Nenhuma, porque nunca existiu isso. A igreja já estava reunida lá e a igreja vivia em perfeita comunhão, entendeu? O homem de Deus capacitado, o homem de Deus escolhido para essa obra, irmão, é para mediar os conflitos que há entre os irmãos, é para mediar sobre isso, é para ajudar o próximo. Ele trazer os conflitos para ajudar o próximo, para fazer essas obras de amor, para juntar, para fazer, vamos fazer aqui um homem como nós, dentro de uma luta muito grande fazemos. A gente quer ajudar muitas pessoas, mas nós não temos muitos que estão aí, né, que não estão reunidos, que estão em casa, tem todo o direito, mas nós nos reunimos para fazer essas obras de amor, porque é tão lindo. Um homem é tão lindo e tão bonito quando a gente tem aquele orgulho de ver que Deus tá nos usando para fazer o bem ao seu próximo. Não é isso que ele diz? Amai o próximo. Então é dentro, irmão, desses fundamentos que nós não dizemos cristão. Cristão para isso. Não cristão para ser religioso, nem ficar discutindo religião. Tá bom? É isso aí, meu irmão. Estamos aqui a 1h45. Vamos estar finalizando. O irmão também vai descansar para trabalhar.
eu também tenho minhas atividades cedo e, por certo, também aqui os irmãos na live. Mas eu quero, desde já, né, agradecer. Foi muito edificante. Estou vendo aqui vários comentários. O meu xará Elcio está perguntando qual o canal do irmão Cunha. Ele não tem canal no YouTube, irmão. É como eu falei, ele se esquiva, às vezes eu coloco... O canal é Cristo. É MGV. Ele está falando que o canal dele é Cristo. Ele não tem um canal aqui no YouTube ainda, não. Falamos a mesma língua. Sempre que ele ministra aqui no nosso espaço, eu posto aqui também no nosso canal aqui, tá bom? Então, quem não é inscrito, se inscreva aí nesse canal, ative o sininho. Todos os dias nós temos mensagem aqui 10 da manhã e também às 19 horas. Amanhã nós vamos colocar uma mensagem aqui às 19 horas que falamos hoje de manhã em off. O diabo, o Satanás que possuiu Jesus no deserto. É interessante também. Tá bom? Então amanhã a gente vai postar essa mensagem aqui. Bom tema, viu? Bom tema, né? É o diabo que possuiu Jesus. Então eu espero que vocês cresçam a cada dia. Eu estou vendo aqui alguns irmãos pela primeira vez. Sejam todos bem-vindos. Não se esqueçam de se inscrever para vocês estarem recebendo aí as atualizações, tá bom? Irmão Cunha, dê suas considerações finais aí. Agradeço aí, tem muita gente aqui louvando a Deus pela sua vida, agradecendo pelo bate-papo, tem sido muito edificante. Então, fique à vontade aí, meu irmão, para a gente estar fechando aqui a mensagem. Meu irmão, eu que me sinto gratificado, Eu louvo a Deus por a vida de cada um desses que nessa noite ouviu, né, participou dessa live. E eu que agradeço a todos vocês, agradeço muito a vocês, amo todos vocês no amor de Cristo, que é o amor não fingido. E qualquer oportunidade, irmão, nós vamos estar juntos, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Estamos unidos espiritualmente. E essa noite foi uma noite de maravilhas para mim, de alegria, porque a gente pode falar um pouco das coisas concernentes ao Pai de uma maneira bem direta, sem atacar ninguém, sem falar. É direta, irmão. Direta porque a gente sabe que as coisas de Deus se estabelecem em verdade. E eu fiquei muito feliz dessa oportunidade que você me deu, meu irmão amado, meu amigo, meu irmão de fé. Eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela vida de todos os irmãos que todos os domingos estamos reunidos ali naquele lugar que a gente ama, a comunhão que os irmãos têm ali. Eu louvo a Deus e só agradeço, irmão. Só gratidão a Deus por tudo, por me fazer, por me dar esse conhecimento e por depois que eu conheci a graça, viver essa alegria e essa paz que está em mim. Espero que essa paz tenha passado para os irmãos e que essa alegria de conhecer a palavra também se estenda no desejo dos irmãos de conhecer a verdade da Bíblia, lendo e buscando conhecimento, não lendo sem conhecimento, porque aí a gente é levado por mente de doutrina de homens. Abraço, meu irmão. Amém, meu irmão. Eu te agradeço também pela participação, irmão Cunha. Muito obrigado, foi muito gratificante. Então, meus amados, resumindo, eu compartilho com esse pensamento com o irmão Cunha e os irmãos que se reúnem aqui no nosso espaço aos domingos, tá? Ô, irmão Elcio, eu queria visitar aí a reunião, eu moro perto. Nos reunimos aqui em Lauro de Freitas, no bairro de Itinga, na rua Santa Cecília, aos domingos, 9 horas da manhã. Todos os domingos nós estamos reunidos. Com exceção de alguns domingos, eventualmente não tem reunião. Por exemplo, semana que vem, né, próximo domingo, é o feriadão aí das festas juninas, a gente não vai ter a nossa reunião presencial, mas a gente vai estar comunicando algum assunto aqui através do YouTube, tá bom? Tem uma irmã aí também pedindo o WhatsApp. Eu vou estar passando o meu WhatsApp. Se vocês quiserem também o WhatsApp do irmão e o irmão permitir, depois eu passo o WhatsApp do irmão. O meu telefone é 719-8754-3476, tá bom? Eu peço que vocês que entrem em contato, deixem algum áudio, alguma mensagem em texto, porque nem sempre eu posso atender devido às correrias do dia a dia aqui. Então, eu também não gosto de deixar muita gente esperando. Então, assim que possível, eu dou um retorno para vocês, tá bom? Então, muito obrigado. Um abraço a todos vocês. Foi muito edificante, eu acredito. E uma coisa que nós pedimos aqui sempre no canal, eu faço questão disso, examine. Pegue a Bíblia, papel e caneta. O conhecimento liberta. Muitas vezes as pessoas pagam a faculdade, pagam um cursinho,
de capacitação acadêmica, etc, etc. Mas quando se trata das coisas do espírito, do entendimento bíblico, as pessoas não querem. Deixa lá o pastor falar o que ele quer, o padre, o ancião, o líder, seja ele quem for. Não, meu irmão. Você tem que analisar. Eu, o irmão Cunha, a gente não tem medo que você vá para lá conferir o que nós estamos falando, não. Mas vá conferir mesmo, tá? Vá conferir, para você não vir fazer um pré-julgamento, vá lá no sentido original, o que era que aquela palavra queria dizer, a etimologia daquela palavra, para quê? Para que você não venha ficar preso a um texto isolado e a uma interpretação religiosa. É o que nós estamos falando aqui, praticamente falamos na live toda, sobre essa questão de entendimento de um assunto que a Bíblia diz uma coisa, o pregador, o pastor disse outra, e você recebeu como verdade absoluta. Mas se você vai lá investigar, se você vai lá pesquisar, não é nada daquilo que falaram para você. Então, obrigado aí vocês pela atenção e estamos sempre aqui trazendo um assunto novo dentro do conhecimento da graça de Deus. Tá bom, meus amados? Ficamos por aqui. Obrigado a todos vocês aí nos comentários. Graça e paz, irmão Cunha, mais uma vez, obrigado e até a próxima. Forte abraço a todos. Fui.